Cara, vai acabar com o negócio. O negócio faturava, sei lá, 20 milhões de dólares por ano, velho, no Brasil. Viram que tava dando muito dinheiro, começou a perder o apelo, assim, tipo, virou menos relevante você ter um cara localizando pro Brasil. Era melhor você ter a estrutura própria. Ele é o melhor do mundo numa pista específica de speedrun de Mario Kart. Ele vai todo ano pra França disputar. Que loucura, cara. De Mario Kart Super Nintendo, né? De uma pista. De uma pista, não. Do Então Super é foda de Nintendo. uma pista, Eu tenho mais inimigo de pro player depois que eu fui dono de time do que da época que eu joguei. É o seguinte, ó. Vai ser muito difícil a gente fazer esse negócio dar certo se a gente não tem alguém pra investir na gente. A gente não tem dinheiro, a gente não tem condições nenhuma de fazer nada. E aí a gente começou a levantar dinheiro com a agência. Começa mais um GigaCast. Hoje eu trouxe um convidado que é um grande amigo meu, cara. Um dos caras que eu mais admiro, assim, no empreendedorismo, porque ele fez muita coisa sendo muito novo, assim, cara. Ele começou aí a vida como jogador profissional de League of Legends e aí ele viu, não podia jogar. Bem, a gente vai chegar no detalhe aqui. Depois ele fez uma agência pra agenciar a galera do esportes e aí ele fez uma empresa, cara, que é uma das maiores empresas de você conseguir jogar League of Legends valendo, pra você conseguir viver uma vida, e agora ele tá trabalhando com inteligência artificial na Advolve para você conseguir criar criativos de qualidade que performam, pô, com praticamente automático, assim, e conseguir administrar isso com muita qualidade. Falei certo aqui, João Sobreira? Falou certo. Uma maravilha. Acho que tá bom. Acho que você superestimou aí o jogador de League of Legends. Foi quase, em algum dia. Mas, pô, muito feliz. Obrigado aí pelo convite. Antes de falar aqui dos nossos patrocinadores, primeiro patrocinador que eu vou trazer aqui hoje é a nossa querida Latu, seguro de responsabilidade civil, onde você com facilidade consegue contratar um seguro de cibersegurança ou um seguro de D&O. Vocês têm seguro de D&O lá, João, hoje? Não. Pro board, pra proteger a galera contra o trabalhista? Não tem board ainda. Não tem board ainda? Quando não. tiver, você vai ter que fazer. E aí você pode ou sofrer com uma empresa aleatória, que quando chegar na hora do vamos ver, não vai proteger você, porque vai ter uma cláusula aleatória que vai te cortar, ou você pode fazer com a Latu com muita facilidade, com a ajuda do time dele, da tecnologia deles. Muito bom. E cibersegurança também tem, que é o carro-chefe, inclusive. Já tomaram ataque hacker, não? Não, ainda não. Na Deep Space também não? Na Deep Space, muito. Muitos? Todo dia. E aí, o que vocês já tipo, tiveram para Já caiu a plataforma, aí tem que ficar a madrugada inteira. Cara, pentest, depois você tenta... Era o dia inteiro tomando ataque hacker. Caraca, e tiveram que pagar indenização alguma vez, não? Não, a gente nunca pagou. Mas a gente se fudeu, né? A gente perdeu muito dinheiro nisso aí. De quê? Ah, de ter que gastar com isso, E de né? ter caído a plataforma, assim. Exato, irmão. E aí, pô, se você tivesse esse seguro de cibersegurança da Latu, você podia ficar bem mais tranquilo. Deep Space com certeza assinaria. É isso aí. Então, pô, manda uma mensagem pra Deep Space Vou falar aí, pro pra Jean. fechar com os caras da Latu e tal. Segundo patrocinador querido aqui é a Gestor, Gestor com J, onde você com muita facilidade também consegue construir fluxos de inteligência artificial na sua empresa para conseguir automatizar não só os cronojobs dos seus funcionários, que ficam o dia inteiro lá apertando o mesmo botão, então mega triste, vivendo uma vida difícil ali, fazer um trabalho que não estimula a cabeça deles, e você jogando dinheiro fora enquanto você puder estar automatizando e colocando eles para fazer um trabalho mais bacana. E, cara, não só para coisas internas, mas também pode fazer ferramentas externas para você conseguir automatizar a experiência do teu cliente, conseguir colocar IA no teu negócio para conseguir melhorar a experiência deles por um preço extremamente acessível. É a Gestor, Gestor com J. E para fechar, a nossa querida Hyper. Que, cara, a Hyper, ela faz anúncios por... Já integraram na Hyper, não? Ainda não. Pô, você tem que integrar lá, Tem mano. que integrar. Os caras mandam bem. Que basicamente você consegue fazer anúncios por geolocalização, cara. Se eu não me engano, das 100 maiores empresas do Brasil, 60 são clientes deles já, cara. O budget mínimo para entrar lá é 30 mil reais, e 30 mil reais você vai fazer anúncio em branding por geolocalização. O exemplo que eu sempre dou é que a Danone quer vender IoPro, o que ela faz? Chega na Hyper e fala assim, mostra pra rapaz que brota nas academias. E aí, pô, de repente começa a aparecer anúncio de IoPro pra todo mundo que brota nas academias, e a Hyper tá fazendo esse trabalho, cada vez mais lançando produtos. Tem um episódio aqui com o Matheus Lambrani. Com todos esses que eu falei, tem episódio aqui no GigaCast pra você poder assistir. E, pô, bora pro episódio. Vamos lá, João. Nasceu em Goiânia, não? Goiânia. Nascido e criado Lá do Goiás, cara. lá do Goiás. Cara, a sua família tem uma coisa interessante, eu lembro, né? O teu pai e tua mãe trabalham com o quê? Meu pai é empresário, tem indústria há muito tempo. Inclusive, quando eu decidi que empreender e ia largar a escola, ele foi o cara que mais apoiou, na realidade. Eu pensei que ele ia ficar puto, mas no fim nem ficou, assim. Você largou o ensino médio, né? Larguei ensino médio. Cara, que você é muito analfabeto, cara. Você Não, é mais que eu. muito. Não, pô, igual a galera fala, dropout de faculdade. Foda-se, cara. Eu larguei, sei lá, primeiro ano do ensino médio. Tipo assim, você não sabe trigonometria, assim. Pô, eu sei um pouco só. Mas assim, não o suficiente, com certeza. Que loucura, cara. Mas e aí, quando você era bem novinho, assim, qual que era a tua, cara? Você era bom de escola? Você... Não, eu sempre fui bom na escola, assim, mas eu também sempre gostei muito de tech, de jogo, velho. Acho que a nossa geração, no geral, foi criada nessa porra, né? Foi criado em computador, assim, as redes sociais crescendo pra caramba. Tinha muito jogo foda antigamente. Você nasceu que ano? 2000. 2000. É. Então, pô, desde que você nasceu, você já tinha computador? Praticamente, né? Assim,
Desde que eu tinha condições de ter um computador, eu já tinha. Meu pai sempre incentivou pra caramba. Ele sempre achou que, pô, tecnologia ia mudar o mundo, né? Então ele sempre me deu, assim, sempre incentivou. E eu gostava pra caralho, então meio que as duas coisas se conectaram, assim, né? Então, joguei tudo que você imaginar. Primeiro jogo que você jogou? O primeiro jogo é forte, mas eu acho que talvez o dos que eu mais joguei, assim, então, talvez Mu. Muzinho. Eu criei muito server de Mu. E aí, ganhava uma grana? Não ganhava nada, mas assim, eu conheci um cara que ganhava muito dinheiro, aí eu virei GM pra ele. Eu ficava administrando o servidor e ele ficava gastando dinheiro. Que da hora. Você achava muito que você era GM, que isso, era muito foda, pô. Ainda mais que esse meu era muito famoso em Goiânia. Você tinha 10 anos de idade? Por aí, tenho menos, tipo, eu tinha uns 9, por aí, era mó estranho. Eu lembro que chegou um ponto que aí, tinha uma lan house, assim, perto de casa, eu comecei a ir pra caralho, assim, muito, e aí, velho, minha mãe começou a ficar surtada, assim. Um dia eu fui na casa desse cara, velho, um maluco de, sei lá, 40 anos, foi um negócio bizarro, assim. Mas foi uma boa época, assim. E aí depois do Mu você foi pra qual? Que a galera que assiste joga muito, mano. Eu joguei GC pra caramba, Grand Chase. Você jogava de quê, mano? Jogava de Laço. De Laço? Mas eu jogava mais de M, na realidade. Eu jogava de Ryan, mano. Mas forte. Ele era forte? Forte. Não tava muito ranqueado, não. Forte. Mas depois começou a ter tanto personagem que ficou difícil, ficou maluco. Eu joguei ali a primeira leva, quando era level up ainda, antes dos coreanos surtar. O Les foi o primeiro, né? Um personagem novo. Tinha três meninas lá e veio o Les. Foi. E era bem foda, por sinal. Era muito legal esse jogo, né? Era muito foda. Cara, você sabia que a Level Up tentou comprar o jogo, mas o jogo dava muito dinheiro, assim. A Level Up era sustentável no GC. E aí os coreanos, do nada, eu falei com um cara que participou disso. Aí o cara falou, não, porra, vamos criar um jogo novo, vamos fechar o GC. E os caras da Level Up ficaram malucos, né? Cara, vai acabar com o negócio. O negócio faturava, sei lá, 20 milhões de dólares por ano, velho, no Brasil. E os caras não... E aí acabou que os coreanos decidiram não fazer o jogo, fizeram o Elsword lá, morreu, tentaram voltar e... mas foi triste, assim, quando o GC fechou. Como que a Level Up ganhava dinheiro, cara, aqui no Brasil? Que eles fazia o RAG também, fazia o Perfect World, eles administravam o jogo no Brasil, era publisher do jogo no Brasil. Então ela publicava... Não é publisher, né? Não, era como se fosse uma publisher. Ela distribuía o jogo, vendia o cash, então ela ganhava no pagamento também. Na revistinha, né? Na revistinha pra caralho, pô. Revistinha eu comprei muito pra comprar cash no GC, principalmente. Tinha também aquela que vinha o CD, que vinha todos os jogos da Level Up, assim, pra instalar. Essa era... Quando você comprava essa, você ficava triste, né? Porque... Você queria era o cash, o jogo era fácil. Mas era isso, eles ganhavam o jogo publicando no Brasil. E eles ganhavam toda a receita do jogo aqui? Não, eles tinham um cut ali, tipo, sei lá, R$10 de cash, se não me engano, eles pagavam tipo 20% e o resto ia lá pra Coreia mesmo. Que era a dona do jogo efetivamente, né? Que era Coffee, eu acho. Cara, que doido. Esses caras ganharam muita muito dinheiro. Eles foram os primeiros caras a ganhar dinheiro com game no Brasil. E você sabe por que começou a ir mal ou não? Cara, o jogo foi bem a vida inteira, cara. Só que os coreanos surtaram e quiseram fazer outro jogo. Porque o GC acabou, pô. Não, mas não era só o GC, tinha o Perfect World, tinha o RAG, tinha... Mas aí eu acho que as próprias publishers também começaram a fazer por eles mesmos, viram que tava dando muito dinheiro, e aí começou a perder o apelo, assim, tipo, virou menos relevante você ter um cara localizando pro Brasil, era melhor você ter a estrutura própria. Porque a parada é que quando você tinha a revistinha e tal, você não tinha que comprar direto online e tal, você ter essa rede de banca era muito bizarro. Era fortíssimo, que era o que eles faziam, distribuíam pra todo mundo, né? E aí eu acho que o modelo foi mudando, assim, cara, começou a fazer sentido para as publicadoras terem as próprias estruturas no Brasil. Mano, meteram um solo leveling aqui na TV agora. Forte demais. Minha foto do Instagram hoje é o Jinho. Forte. Mano, outra coisa que o João, a gente é muito amigo, que ele é um cara que talvez é mais otaku do que eu, não sei. Eu já fui mais forte, mas ultimamente a gente tá fraco, acho que eu e você, assim. Não, eu tô forte. Pô, você tá mais forte que eu ultimamente. Eu vi One Piece inteiro ano passado. Forte. Você já viu One Piece? Não, mas assim, a mulher quer que muito que eu veja, ela é viciada em One Piece. Você não viu? Ela vê tudo e assim, ela tá tentando me forçar. Eu tô vendo Bleach agora. Você nunca tinha visto? Não. Caraca. Assim, eu tinha visto um pouco, mas nunca tinha pegado pra falar, cara, vou ver full. Cara, foda pra caralho, tá maluco. Cara, e aí vocês dizem pra gente no comentário, se você curte anime também, qual que é o melhor? Naruto, Bleach, One Piece... Dragon Ball é muito forte. Você é viciado no Dragon Ball e Batman, né? Batman também. Eu tenho até a tatuagem do Batman. Cadê? Aqui, ó. Caraca, bicho. É muito virgem, né, cara? Mas essa aqui eu fiz quando eu tinha, sei lá, 16 anos. É mesmo? Que doideira, cara. Sabe aquele negócio? Vou fazer uma tatuagem, fui lá e fiz, só que aí depois você não pode tirar a tatuagem? Foi meio que isso. E aí ficou por isso, né? Mas é bom que pelo menos ela embaixo da manga não aparece, não é tão descarada assim. Uma pergunta, você quando era mais novo, você gostava de fazer esporte assim, cara? Ou você era mais do computador mesmo? Cara, eu até gostava, assim, eu gostava de jogar bola e tal, mas nada fanático, assim. Eu jogava os amigos, assim, escola. Sempre gostei muito de computador, assim. E aí, o que acontece? Quando eu comecei a ficar um pouco mais velho, que é quando a galera começa a engajar mais no esporte, foi quando o esporte eletrônico começou a existir. Então, eu fui muito escolado na escola, porque eu era o cara mais raelo da escola. Então, isso...
Jogava muito no LoL. Eu comecei a jogar LoL em 2009. Que era, tipo, no beta dos Estados Unidos. 2009? Era, no beta dos Estados Unidos. Ninguém nem falava nada de LoL. Não, era no beta, cara. Não, você ouviu falar? Era da galera do Mu ali? Começou... Não, então, um primo meu que também era maluco, assim, viciado em jogo, conhecia uns caras que jogavam... Salve pro teu primo aí, pô. Salve pro Gui. Ele conhecia uns outros caras que jogavam, falou, tô jogando esse jogo aqui, tal de MOBA, não sei o que, é muito foda. Aí me botou lá pra jogar, eu achei diferente, assim, porque... Pô, era uma época que eu tô falando, tinha muito jogo. Mas assim, realmente, cara, era bom o LoL, era bem competitivo e tal. Aí joguei pouco, assim, em 2009, aí em 2010 voltei, aí comecei a jogar sério. A Riot já tinha algum outro jogo? Ou... Não, ela até recentemente agora é empresa de single game. A vida inteira foi só o LoL. Quem eram os caras da Riot, velho? Não conheço tanta história. Então, teve uns caras que, se não me engano, trabalharam no Dota. Tipo, eles ajudaram a fazer, mas eram os caras de game design e tech no geral. Levantaram dinheiro, venture backed. Pô, se não me engano, quem que investiu? Talvez Benchmark investiu na Riot. Tipo assim, lá no iniciozinho. Sim. E o Dota 1 tava porrando dentro Dota do Warcraft 3. É isso, que era o mod, né? Que era, se não me engano, um dos caras ajudava a fazer o mod do Dota 1, né? E aí os caras pensaram, velho, vamos fazer um negócio tipo Dota 1, só que sério, isso, né? Só que sério, né? E porque também tinha, cara, a Blizzard tava nem aí, né, pro Dota. Tipo, o negócio dos caras era Warcraft, literalmente. Então, perderam talvez a chance histórica nada. de fazer dinheiro. Não, mas Ganharam muito ainda. Muito, mas dava pra ter feito mais dinheiro ainda, pô. Tá maluco, cara. Eles tinham tudo pra... O League of Legends era deles, se você pensar assim, tipo, o conceito, né? E aí, cara, em 2010 eu jogava LoL, e aí comecei a jogar bastante, comecei a ficar relativamente bom. Também eu acho que eu ajudava que tinha pouca gente jogando, então não era tão, assim, você não podia ser muito ruim, mas se você fosse acima da média, você já conseguia estar entre os melhores, porque também não tinha muita competição. No Brasil não tinha quase ninguém jogando. Não, eu joguei muito antes do server do Brasil, né? Eu joguei primeiro no beta dos Estados Unidos, depois nos Estados Unidos, ficou 2 anos, joguei aqui. Quando o LoL virou pro Brasil, o primeiro servidor, abriu e tal, ping 50, porque nos Estados Unidos jogava com ping a 300. E aí quando veio pro Brasil foi uma loucura, assim. Era só pra explicar aqui, o ping é basicamente o tempo que leva entre uma requisição e outra, né? Então vamos dizer, se eu fui lá, o João foi lá, clicou num botão, todos os outros jogadores precisam saber que ele clicou no botão. Então a informação tem que viajar até os Estados Unidos, e aí dos Estados Unidos tem que viajar até o computador de todos os caras, assim, né? Então, pô, se você tem um ping 300, quer dizer que você leva 3 segundos, não. Milissegundo, né? Que é muita coisa, assim. 0,3 segundos pra atualizar e tal. Isso. E hoje, cara, as pessoas jogam ping 10, 5, né? Então, em jogo competitivo é muito relevante, assim, o tempo de resposta, né, que você tem. E aí, cara, comecei a jogar, comecei bem, aí não lembro se eu peguei diamante, eu acho que na Season 1 ou na Season 2. E aí, cara, diamante era muito foda, assim. Ainda mais quando o server veio pro Brasil, tinha, sei lá, 50 pessoas no diamante. Aí eu era um desses estranhos lá. Com 12 anos? Com 12, não, com 11 até. Antes até. Depois de 12 eu já tava começando a mais pra pro player mesmo, assim, a querer ser competitivo e tal. Eu acho que eu comecei a gostar de competir, porque eu falei, era muito massa, a galera me conhecia, assim, a galera de Goiânia sabia quem eu era e tinha os eventos presenciais? Então, assim? começou a ter, cara, os eventos e campeonato, e aí começou a ter muito dentro de evento de anime, sabe? Tipo, sei lá, Anime Friends. E aí, sei lá, pensa no Anime Friends de Goiânia, e aí começou a ter, tipo, campeonatinho de LoL nesse negócio. E foi ali que começou mesmo, assim, os torneios no Brasil. Cara, e nessa época já tinha e-girl? Não, foi depois. Pra quem não conhece o conceito de girl, eu também não conhecia. Quem me apresentou foi o João. É basicamente do mesmo jeito que você tem as chats do Neymar, você tem as chats do João, tá ligado? Que é umas meninas de geralmente cabelo roxo ou rosa. Não? Não. Pô, chat do João é forte, mano. Tá maluco. Não, cabelo roxo ou rosa. Os dois, né? Tem de tudo. Cara, mas foi depois, assim. Essa galera veio com... Com hype. Por causa de cosplay e tal. E aí começou a ficar muito famoso o negócio. Aí realmente... Eu falei, o mundo desandou quando o pro player começou a virar famoso, cara. É ali que a gente errou e acabou com o mundo, cara. Não tem volta. Ficado só com os futebol, né? Não tem volta daí, velho. E aí, cara, uma vez chegou no Brasil, assim, cara, quando começou a ser legal na escola? Cara, então, o que era massa é que eu fui um dos caras a levar o LoL, assim, pra minha escola. E como tinha pouca gente jogando, eu falava. E aí a galera começava a jogar cara, mas eu diria que, assim, em 2012, 2013 já tava começando a ser bem foda. Todo mundo já sabia, já conhecia os esquisitos do LoL, né? Então, em 2013 ali pra 14 foi quando o negócio foi muito foda. Aí teve o primeiro brasileiro também, que aí foi, bizarro, estourou. Primeiro campeonato brasileiro mesmo. Que foi presencial, acho que foi em 2014 que foi. O CBLOL ou não? Era outro nome? Não, antes era Liga Brasileira, alguma coisa assim, depois que virou CBLOL mesmo.
Mas eu acho que em 2014 foi o que foi no Allianz, se eu não me engano. E, Já foi no Allianz? Foi, esse foi fudido, assim, foi bem grande. 2014 eu joguei a primeira vez no LoLzinho. Então, foi 2013, 2014 foi o auge, assim, quando todo mundo conhecia e achava foda. E aí, cara, eu comecei a jogar meio que semi-profissionalmente, entrava nos times e tentava. Mas tinha profissional? Então, eu tava começando, assim, mas ser profissional, o que era ser profissional de League of Legends até 2014, 15? Basicamente era o seguinte, você ia achar um cara que queria uma organização, um time que queria bancar você ia vir todo mundo pra São Paulo, morar na Game House, ia receber R$0, mas ia ter comida e bebida paga e você ia viver do jogo e ganhar as premiações. Era isso que era ser profissional. Você podia sair da casa dos teus pais e ficar jogando o dia inteiro. Era isso, que era o sonho. Era literalmente assim, quem não queria, viver jogando LoL, assim, ainda mais quem gostava. Peraí, nesse meio tempo, assim, cara, quando você começou a engajar muito no LoL, você começou a cagar completamente pra escola ou nem tanto? Cara, no final, quando eu ia pra ser pro player mesmo, aí era muito. Aí era briga com a minha mãe todo dia, porque, velho, os treinos eram à noite, minha mãe dormia cedinho, porque ela acordava de madrugada. E aí, cara, toda noite ela acordava comigo jogando, desligava a luz. Aí meio que comecei a foda-se pra escola, assim. Mas só ali bem no finalzinho, até lá. Porque, pô, era muito difícil você justificar pros seus pais, pô, foda-se a escola, vou jogar LOL. Era, porra, loucura máxima, assim. Ainda é loucura. Sim, mas naquela época, velho, era insanidade. Os caras ficavam pensando que era, velho, tipo, sei lá, os pedófilos da internet, era desse nível, pô. É verdade. Então, assim... Mas se teu filho chegasse hoje, você apoiava ou não? Cara, acho que sim. Acho que, não sei se LoL, mas algum jogo single player eu boto mais fé, assim. Por quê? Cara, porque eu acho que você consegue fazer... É muito tenso você depender de outras pessoas, assim. Eu acho meio paia isso. E, no geral, historicamente, nos jogos, a gente não é muito bom, brasileiro. Em jogo em single player, a gente é bom. Ah, é? Pô. A gente é bom em jogo de luta pra caralho. De CS, né? Tem o... A gente já foi bom em CS. Falcon, não é? O Fallen. Fallen. Mas hoje a gente é meio ruim no CS. Mas a gente já foi muito bom. Jogo de luta tipo o quê? Street Fighter? Street Fighter. Teve Dragon Ball FighterZ, até que tava no EVO também. O que é EVO? EVO é tipo um grande campeonato de jogo de luta no Japão. É o maior de todos. De vários jogos de luta? De vários jogos de luta. Aí, tipo, eu acho que ano a ano, a cada X anos, eles mudam os jogos baseado no que tá no hype. E aí tem um brasileiro que já foi terceiro do segundo lugar no EVO. Tem uma galera boa, assim. Cara, no jogo de carta o brasileiro é bom também, eu tava vendo. Jogo de carta, boa. Tem uns caras bons. É verdade. Inclusive, o Santiago, você conheceu ou não? O Santiago da Prota Games? Eu sei que é. Então, ele tá jogando agora não, mas mês que vem ele vai jogar o Mundial de Pokémon Trading Card Game. Fudido. TCG é um negócio que o brasileiro é foda também, você tem razão. Ele ficou em 8º lugar no Internacional lá em Londres já. Fudido. E aí ele qualificou pro Mundial agora. Um amigo do meu sócio de Ari, ele é o cara, ele é o melhor do mundo numa pista específica de speedrun de Mario Kart. Ele vai todo ano pra França disputar. Que loucura, cara. De Mario Kart Super Nintendo, não é? Super Nintendo aí, ó. De uma pista. De uma pista, não. Ele só é Super foda Nintendo. de uma pista, de Super Nintendo. O cara vai pra França todo ano, velho. Cara, mas ninguém faz a mesma coisa que ele, assim. Ué, ele é o melhor do mundo, pô. Eles vão lá competir e ele ganha. Eu não consigo entender, porque os caras devem assistir. É a mesma pista, os caras veem o que ele faz e copia, né? Mas, pô, speedrun, cara. O cara consegue fazer a pista mais rápido, velho. Que loucura, cara. Mas não tem. Eu nem entendo como é que é diferente. Esse também, assim, já é outro nível, assim. Pra mim é. Cara, você já passou da normalidade. Que loucura, cara. Mas beleza, aí você chegou agora, você tá no aí comecei... ensino médio. É isso, não, antes do ensino médio. Ensino fundamental ali, com meus 13, 14 anos, tava começando aí bem, comecei a, cara, em bons times, assim, porque você tinha basicamente duas categorias, o profissional e o semi-amador, só existia isso. Não tinha mais muito o que fazer. E aí você tinha que jogar, tipo, um torneio que te classificava pro CBLOL. Era assim que funcionava. Uhum. E aí, cara, nesse semi-amador, comecei a muito bem, assim, a começar a pontuar pra ir pro CBLOL e tal, ganhar dos caras bons. E quem era teu time? Cara, já tive vários times, né? O turnover, você acha que turnover em empresa grande, você não sabe em time de esporte eletrônico amador. Cara, você muda 2, 3 vezes por mês, assim, você sempre... Cara, é difícil você conseguir manter um time por muito tempo. Porque, cara, você não ganha nada, não tem incentivo nenhum. Você acha um outro time um pouquinho melhor, você vai. E tem muita treta, né, entre a galera. Se alguém te convida pra um time um pouco melhor, você fala assim, bora, pô. É óbvio, pô. Tô carregando esses caras aqui, eu vou pegar carona. Mas é isso. Você pensa que seu objetivo é ser profissional. Todo o resto... Não importa. Não é igual no anime, assim, né? Que você vai fiel aos seus amigos até o zero, final. Zero. Normalmente você briga, inclusive. É normal a galera dos times se brigarem entre si. E aí, mano, você tem vários inimigos, então, dessa época. Não sei se tantos, assim. Eu tinha até alguns. Mas, cara, hoje... Pior que eu esqueci, assim. A maioria da galera, sabe? Eu conheci ainda... Lembro da galera que eu joguei. A gente ainda é próximo. Mas a galera que era meio rival, assim... Meio que ficou irrelevante, saca? Eu tenho mais inimigo de pro player depois que eu fui dono de time do que da época que eu joguei. Vamos chegar nessa parte, então. A gente vai chegar. Cara, e aí você ia pra aula nessa época, quem que era você, assim? Você era um cara que ficava dormindo a aula inteira? Não. Cara, eu estudei de manhã,
Já estudei à tarde também. E aí, à tarde foi a pior época, que era... Tinha que ficar, tipo... Você não podia treinar de manhã. Aí eu perdi os blocos de treinos à tarde, assim. Mas, cara, eu sempre fui bom na escola, sempre saí muito bem. Eu sempre achei meio fácil, assim. Eu sempre fui meio autodidata, saca? Eu não tive muito trampo na escola, então as notas eram muito boas. Isso também ajudava um pouco a justificar o poder continuar jogando, assim. Era meio que esse meu deal com meu pai, assim. Cara, se você estiver tirando nota boa aí, pode jogar e foda-se. Faz o que você quiser. E é completamente justo isso, né, cara? Eu acho que sim. E era um incentivo, assim. Era o que eu... Cara, eu sabia que eu podia fazer o que fosse, podia... Só que na prova eu tinha que ir minimamente bem, porque senão... Cara, ele pagava a internet, então fudeu você parar de pagar. Então, assim, no geral... Você morava com a tua mãe, né? Morava com a minha mãe. Mas você tem uma situação de família complicada, não é uma coisa assim? Meus pais, eles se divorciaram quando eu tinha 3 anos. Eu fui meio que o filho acidente, assim. Então, eles já estavam meio que no meio de divórcio e tal, e do nada aparece um filho, assim. Daí ficaram juntos mais um tempo. Mas, assim, mesmo morando com a minha mãe e meu pai divorciado, sempre foi muito próximo. Pra mim, não mudou nada na prática, assim. Talvez eles não estiveram na mesma casa junto, mas... Mas ele pagava a internet? Tudo, não era só questão de pagar a internet. Ele era presente pra caramba, a gente se via todo dia e tal. Por exemplo, eu não sei como que é ter pai juntos, eu nem imagino isso, de verdade. Assim, pra mim é uma loucura. E aí, obviamente, ele pagava as coisas e tal, normal, assim. Legal. Tá, e aí você mandava bem na escola e tal, tudo mais. E aí, cara, quando que começou a, tipo, porra, vou largar a mão desse negócio aqui? Então, aí em 2014 pra 15, quando ia ter o primeiro CBLOL, o segundo CBLOL, eu recebi uma proposta pra jogar, pra vir pra São Paulo, morar. Qual era o time? Era um time que era antes da NTZ, ia se tornar a NTZ. Então, bem no primeiro, assim, no comecinho ali desse negócio. NTZ é um time bom hoje, não? Já foi muito bom, já foi, sei lá, 4 vezes campeão, mas hoje acabou o time. Melhor que o Los? Não, já foi bem melhor, pô. Tá, eu não sei. Hoje, mas hoje acabou, assim. O Fúria é bom? Ok. No LoL? No geral, assim, eu acho que no geral. O melhor do Brasil hoje? De todos os... Ultimamente eu não tô acompanhando tanto pra falar, assim, mas, cara, os mais famosos aí, sei lá, Fúria, Loud, PEN, esses aí eu acho que são os tops, assim, no geral. Boa, continua então a história, vai. Não, e aí, cara, recebi essa proposta, aí eu cheguei pros meus pais, falei, cara, é o seguinte, vou largar a escola, vou morar em São Paulo, os caras querem me pagar R$200 por mês. 200 por mês, velho? Pô, era loucura, pô. Tá e vou viver lá jogando. Nessa época eu já tinha também jogado alguns campeonatos em outras cidades. Então, ele já meio que tinha uma noção básica do negócio. E ganhou? Já ganhei, já perdi. E tinha prêmio ou não? Tinha. Eu lembro que o que eu mais ganhei, sei lá, era R$5.000 pra dividir pra 5, né? Então ficou R$1.000 pra cada. Legal. Mas já foi do caralho, assim. Pô, eu comprei um teclado anos, pica. mano. Comprei um teclado foda. Lembro bem. E aí, o que aconteceu? Aí, beleza, vai lá olhar e se esse negócio virar sério, você volta aqui pra falar. E aí, quando foram decidir, não, você vai jogar, acabou que a Riot colocou uma regra nova, que você precisava ter 16 anos, eu tinha 14. E aí, por causa disso, que eu não pude jogar. E aí foi uma merda, porque, velho, foram vários anos aí meio que nessa vai, não vai, nesse semi-amador. E aí, cara, era uma chance concreta de fazer a parada. E, pô, ainda dava mais 2 anos. Foi muito frustrante, assim, na época. Foi... Você tava treinando, mas não podia jogar. Não, cara, eu ia jogar, assim, eu recebi proposta. Tava no top do semi-amador, assim. Próximo passo era jogar o CBLOL, não tinha mais o que fazer. E aí, quando eu recebi a proposta, pô, e aí porque não tinha essa regra antes. Você podia ter menos de 16 anos. Só que eu acho que como eles começaram a profissionalizar mais o negócio, o risco de ter gente muito menor de idade, eu acho que começou a ficar muito, muito grande pra Riot. E aí, cara, colocaram essa regra e eu não pude jogar. Bem na chance, assim. Isso com 14? Com 14, isso. 2014 foi isso. E aí foi isso, cara. E aí meio que eu desanimei geral, assim. Falei, foda-se, não vou mais fazer isso não sei o que eu vou fazer, não. E você já tinha largado? Não, ainda não. Eu larguei a escola um pouco depois. Então você não largou a escola pra jogar LoL? Não. Eu larguei quando eu comecei a trabalhar. Aí que eu larguei. Entendi. Mas não foi muito depois, assim. Foi meio que tudo junto. Aí o que acontece? Nesse ano também, o PSG lançou um time de esporte eletrônico, lá na França. E aí tinha um cara que foi um coach num time desses meus semi-amador, que chegou pra mim um dia no Facebook, falou, cara, eu era ainda bem conectado no meio, eu conhecia os pro players e tal, jogava com esses caras. Ele falou, cara, o PSG lançou um time de esporte eletrônico na França, pô, esse negócio de esporte eletrônico e game, e esporte tradicional e game vai estourar. Velho, acho que a gente tinha que fazer um time pro Flamengo. Pô, ele era publicitário, tava formando na pós de marketing esportivo, eu conheci os caras. Pô, vamos fazer junto esse negócio aí. Você me apresentou isso daí quando eu tava fundraising, não? Não, acho que não. Acho que eu não te apresentei o Gabriel. Boa. Mas algum desses caras. Uma coisa rápida aqui que eu fico em dúvida. Você fala assim, pô, tava no topo do amador, assim, tal. Então você realmente jogava com os pró mesmo. Com os pró. E você ganhava dos pró e tal. Ganhava, perdia. Tava todo mundo junto, assim. Mas se fosse chutar, assim, o teu nível do Brasil nessa época, assim, sei lá. Tu era o quê? Top 100 do Brasil? Top 50, vai. Top 50 do Brasil. Top 50, top 100 fácil, assim.
Mas é que, cara, tinha um gap muito grande entre o top 10, o top 20 e o top 50. Muito grande. O top 20 era bizarro. Era a galera do profissional, a galera do CBLOL. Quem que era o mito da época, você lembra? Cara, o BRTT era bom pra caramba, era muito conhecido, até ainda recente. Você tinha o Kami também que jogava na Paint. Tinha uma galera, assim. Cara que até hoje são... Até hoje, ainda vive disso. Não necessariamente como pro player, mas como influencer e tal. Então o cara chegou e falou assim, pô, vamos montar um time no Flamengo. É isso, a gente tem que fazer um time no Flamengo, eu tô terminando minha pós de marketing esportivo, vou chamar um brother meu aqui, você conhece os caras aí internos do LoL e você ajuda a gente, vamos fazer. Aí, cara interno do LoL, você eu conheci os pro players, a galera do meio, assim. Jogava, não isso, os caras da Riot. Isso, não, a galera que jogava. Eu até conheci uma galera da Riot, mas era irrelevante nesse contexto, sendo sincero. E aí, o que aconteceu? Aí, beleza, a gente começou a montar um puta PDF lá, um PPT mesmo do porquê que o Flamengo tinha que ter um time de LoL. Isso em final de 2014 para 2015. Aí, beleza, eles faziam essa pós de marketing esportivo no Rio e aí eles tinham um professor que tinha acesso ao Flamengo. Na PUC lá, sei lá. Era no IBMEC eles faziam. Eles formaram na PUC, mas a pós era no IBMEC. Aí esse professor lá falou que conhecia os caras do Flamengo, achou massa esse negócio de joguinho e tal, esporte eletrônico. Vou fazer a intro pra vocês, vamos lá apresentar pros caras. Aí marcamos lá no Rio. Aí você foi, pegou o avião, foi pro Rio. Aí fomos todo mundo lá, aí apresentamos, aí montamos puta PPT, só uns 40, 50 slides. Você era o mascote do time. Era tipo isso, assim, a gente era todo mundo, cara, todo mundo tava junto ali, todo mundo era fudido, então... Não, mas tu tinha 15 anos, mano. Era Os isso, caras estavam fazendo pose, tinha uns 20 pelo menos. É isso, uns 23, 22. Mas era legal, assim, é que, cara, game é mais fácil, né? Tipo, parece que as coisas são mais próximas. Mas a galera achava engraçado pra caralho, pelo menos. Aí chegamos lá e conseguiu marcar uma reunião com o CEO da época, que era o Fred Luzzi, com o diretor de marketing, que era um cara chamado Bruno Spindo. E aí, velho, a gente fez aquele puta PowerPoint, 500, sabe, sei lá, 70 slides e não sei o quê. E aí começamos a falar e apresenta. Cara, o CEO, por incrível que pareça, o cara até engajou, assim, ele demonstrava um certo interesse. E hoje tem, né? Hoje tem, calma, a gente vai chegar lá. E aí o que acontece? O diretor de marketing, no fim, ele que tomava a decisão. Obviamente, esse negócio vai estar embaixo de marketing. Mais do que o CEO. Cara, se ele olhou pra nossa cara, sei lá, 20 segundos a apresentação inteira, os 40 minutos, foi muito. O cara só ficava no celular e foda-se. Mas ele, esse cara era tão doido. E isso que eu acho mais doido. Chegou no final dessa reunião, o cara falou, pô, esse negócio aí de joguinho pode ser legal, hein? Se vocês conseguirem viabilizar esse negócio aí, podem fazer. Pô, cara, que maluco, cara. 3 moleques random. O CEO? Não, quem falou foi o diretor de marketing. Falou, nem prestou atenção em nada. Isso, ele falou, não, se vocês viabilizarem isso aí, arrumarem patrocínio, vocês podem fazer. Aí o cara literalmente falou, não, vocês podem ir lá usar a marca do Flamengo pra captar patrocínio. E aí, a gente começou a fazer isso, cara. Os 3 aí, cara, começamos a falar com muita gente, cara, de muita marca foda. Aleatoriamente, ou mandava LinkedIn, e-mail, era random máximo, assim, ninguém tinha contato com nada, ninguém nunca tinha trabalhado na vida direito. E o negócio era só conseguir patrocínio primeiro. E o objetivo era montar esse time do Flamengo, a gente precisava conseguir patrocínio pra viabilizar a operação. E tinha os jogadores iniciais ali? Não, ainda não, calma, vai chegar lá, calma. Você chegava pra fazer o pitch sem nem ter jogador, sem ter nada. Não tinha nada, cara, a gente falou, a gente tem aqui a autorização do Flamengo pra fazer o Flamengo Sports, o que você acha de patrocinar o Flamengo? Pra fazer esse negócio de esporte eletrônico. Só que, cara, começou a acontecer um fenômeno muito doido, que é o seguinte, velho. Pensa, a gente não tinha contato nenhum com nada. Um moleque de Goiânia, 2 do Rio, um negócio random, eu tinha 15 anos. E, cara, só que a galera começou a responder a gente pra caralho, velho. Tipo, a gente marcou, sei lá, cara, com um diretor de marketing, empresa muito foda. E, pô, chegou no meio tempo assim, que eu falei, caralho, velho, o que tá acontecendo, né? E aí, depois de uns 2 meses tentando fazer isso, a gente chegou a algumas conclusões, assim. Eu cheguei pros meninos um dia, a gente tava até no hotel aqui em São Paulo tentando fazer isso. Eu falei, velho. E aí a gente começou a falar com muita gente foda. Tava falando com o Ronaldo, um negócio bizarro, assim. E gaming, esporte, tava começando o hype. E eu cheguei e falei, cara, a oportunidade não é montar um time do Flamengo. Ninguém queria patrocinar o Flamengo. Por quê? Sei lá, cara. Porque era o Flamengo, era um time de futebol, era, sabe? Só que ao mesmo tempo, todo mundo queria falar com a gente por causa de gaming, por causa de esportes. Falei, velho, a oportunidade tá aí. A gente vai ensinar essas marcas a se posicionarem em game. Vocês não fecharam um patrocinador, velho? Ainda não. Depois a gente fechou, mas nessa época não. E aí a gente montou uma agência. E a tese era essa, era, cara, a gente entende de jogo, você é uma marca, quer fazer alguma coisa em jogo, vem falar com a gente. A gente faz qualquer coisa. Literalmente. A gente faz time, faz campeonato, faz jogo, faz o que for. Faço até cosplay do Freely pra faz vocês também, o que for. Só que aí, cara, a agência começou a ir bem. Essa que é a doideira. A galera realmente queria fazer projeto. Aí o que foi o primeiro projeto legal, assim, cara, que vocês fizeram? O primeiro projeto legal, a gente fechou o time do Goiás. Ele tinha um time FIFA. E o Goiás pagava a gente um FII mensal lá pra fazer a gestão do negócio. E esse foi o primeiro projeto massa, assim. Onde foi a gente ficou mais conhecido, assim. Porque, tipo, esse cara do FIFA era muito foda. O cara foi 4º lugar no Mundial. E, porra, um cara do Goiás... O cara não é de Goiás, a gente levou ele pro Goiás. Foi bizarro, assim, a
a mídia que isso gerou pro Goiás. E aí começamos uma agência, e aí começamos a trabalhar com várias marcas pequenas. Aí você Mas de quanto que era esse contrato aí, sei lá? Sei lá, era uns, cara, dava uns 5, 6 mil reais por mês. E olha lá, se não for... Aí ficava 2 bananas pra você, 5 bananas pro cara lá. Não, 5 bananas é muito, ficava o que desse ali. Aí a gente tinha, era nós 3, aí cada um ganhava, a gente conseguiu pagar, sei lá, R$1.000, 1.200, aí a gente tinha um outro cara que era meu estagiário, ganhava 800, que era o designer. Era essa a estrutura. E o que você fazia? Eu vendia, principalmente. Tu era vendedor, Era já? isso, sempre, desde o primeiro momento. E aí, só que eu cheguei pros meninos e falei, cara, seguinte, ó, vai ser muito difícil a gente fazer esse negócio dar certo se a gente não ter alguém pra investir na gente. A gente não tem dinheiro, a gente não tem condições nenhuma de fazer nada. E aí a gente começou a levantar dinheiro com a agência. E aí, cara, falando com... A tese já era muito óbvia, né? Vamos pegar um grupo grande de agência, de marketing esportivo, de publicidade, e esses caras vão investir, incubar a gente, e é isso aí, vida que segue. Tipo, fazia... Não era meio venture capital, era mais... Investimento... Era tradicional, assim, tem esses moleques bons aqui, vamos criar uma célula de gaming na sua agência, vamos dizer. O Diego, o tá lá embaixo já, mano. Consegue pegar pra nós? Tem código? Tem, é 6492. Pausa aqui no episódio, porque nós pedimos uma marmita aqui, né, mano? Bom demais. Gravando aqui até 10 da noite pra trazer conteúdo toda semana top pra vocês. 6492, notou aí? Boa. Valeu, mano. Boa. Cara, e aí, como que era o nome da agência? Chamava Cursor. Cursor. Na realidade, não. O primeiro não era Procid. Qual que é o nome horrível? Procid. E aí o designer fez um logo que era igualzinho imobiliária. Depois eu vou te mandar, é muito engraçado. A gente era uma imobiliária perfeita. E aí você virou Cursor depois. E aí um dia a gente tava... Eu falei, cara, vamos mudar o nome, vamos fazer Cursor, mouse e tal. Foi legal o nome assim no fim. O nome do hype agora. Não, foi massa. Aí, cara, aí a gente começou a basicamente falar com todo mundo, né? E falamos que eu falei, desde, sei lá, a CNB lá com o Ronaldo, falamos com a Octagon também. E acabou que a gente deu uma palestra que esse professor deles arrumou no Museu da Manhã no Rio sobre legado olímpico, né? Era esse o tema e a gente falou, cara, já construiu esse estádio aí, gastaram R$1 bilhão nesse negócio, vamos botar campeonato de jogo nesse negócio. Pelo menos vai ter alguma utilidade. Isso 2015. 2015, foi. Antes da Olimpíada. Foi exatamente. E 2015 e 16, assim, um pouquinho antes. E aí, cara, a gente fez essa palestra e nessa palestra era o primeiro dia de um cara que chama Philip Stanford, que eu brinquei, esse cara que me descobriu. Ele trabalha com meu tio, sabia? Ah, é? É, aquele da Golfort. Né? Isso. Então, era o primeiro dia dele na Golfort. E ele falou, pô, legal esse negócio de joguinho e tal, acho que vocês deveriam falar com o Mark. E aí fomos lá, apresentamos pro Mark um pitch lá do que a gente queria fazer. A gente queria levantar R$50 mil. Ou era R$100 mil, não lembro. Acho que era 100 e aí depois virou 50, mas essencialmente era isso. Mas a tese era essa, cara, vocês têm a Golfort, pô, grupo de marketing esportivo, vocês incubam a gente, botam a gente nos clientes, a gente faz os projetos. Salve pro Mark, salve pro Cezinha aí também. Isso, exatamente. Pô, o Cezinha é meu sócio até hoje, investidor em todos os negócios. Não, o cara é fera. Só pra dizer o contexto, a Golfort é um fundo... foi um fundo e uma agência de marketing esportivo, eram as duas coisas. Bem que o César, ele era agente do Medina, né? Isso, foi de vários caras. Neymar, caras. Medina. E aí eles chegaram e falaram assim, pô, vamos investir em negócios que tem a ver com esportes e esportes. Eles ganharam muito dinheiro na ON, né? Que eu sei. Porrada. Aí, muito dinheiro na Strava na também. Strava. Aí tem vários de sports tech, tipo TAP, Greenfly. E aí, cara... Deram R$100 mil pra vocês. Não, foi 50. 50 mil reais. Primeiro, na verdade, a gente apresentou pro Mark, ele gostou pra caralho e tal. Eu vou apresentar vocês pro César. Aí ficamos no Rio mais um dia, falamos com o César não entendia nada, foi uma bosta a reunião. A gente saiu todo triste. Mas aí, sei lá, uma semana depois o Mark me ligou, não. Vou comprar essa aposta aí, vamos pôr R$50 mil, com a opção de comprar botar mais 50 em, sei lá, 1 ano, 2 anos, não lembro quanto que era. E aí vocês usam o nosso escritório e a gente trabalha junto. E você mudou pro Rio? Não, calma. Aí eu fiquei nessa de Rio e São Paulo. Porque pensa que as marcas todas eram São Paulo. Mas a gente ia muito pro Rio, porque lá que era o escritório mesmo da Golfort, né? E, cara, foi assim que começou. E aí acabou que, cara, com a Golfort... Manda aqui. Vamos falando e comendo aqui, galera. Obrigado pela parceria. Tem que entender o trabalho aqui da Rapaze também, né? Forte demais. Mano, você vai contando aí enquanto eu como, daí depois eu vou contar a história de como eu conheci o João. Boa, aí eu vou comer. E aí você vai comendo. E, cara, aí, pô, foi super foda na Golfort, assim, a gente se achava... a gente se achou o máximo, assim, era... o auge da vida, literalmente, assim. Não, você tava naquele negócio do síndrome do empreendedor Cid, Era né? isso, não. Você é um bosta ainda, mas você acha que você é o cara mais foda do mundo. Não, mas nessa época era mais forte ainda, sabia, cara? Porra, Mark Lemos. Não, era muito forte. Me deu dinheiro, eu sou o cara mais foda. 16 anos, pô. E você já tinha largado a faculdade? Nessa época, quando o Mark fez investimento, eu larguei a escola. Que aí o negócio ficou sério. Foi isso, é isso. Até meu pai viu, não, o negócio... Pô, R$100 mil. Pro futuro. Não, mas acho que não era nem pelo dinheiro, era mais por parecer que agora é um negócio mesmo, sabe?
Tipo, uma galera importante acredita, É então isso, é exatamente pode ser isso. verdade. É exatamente isso. Aí, cara, vim para São Paulo e aí, cara, começamos a fazer vários projetos. E aí, realmente, agora com a chancela da Golford, ficou muito mais sério o negócio. A gente fez o negócio do Flamengo no fim. E aí, pô, viramos sócio do Flamengo no time de esportes, do Fly Sports. Ganhamos o CBLOL. Jogamos Mundial na Islândia. O Flamengo ganhou o CBLOL? Ganhou o CBLOL, pô, 2019. Melhor time da história do Brasil. A gente fez 21 vitórias e 1 derrota só na temporada. E quem jogava, mano? Quem que era as lendas? Cara, então, aí outra coisa que aconteceu que eu tive que aprender na vida aí, que é importar coreano. O que acontece? Os melhores caras de LoL são os coreanos. Os caras são bons pra caralho, realmente são fodidos. Bro, por quê? Não sei, cara. Não tenho a mínima ideia. Mas por que asiático é bom? Essa é a dúvida. Se eu não me engano, tem até uma regra que é número máximo de coreanos, né? Você pode ter 2 só por time fora da Coreia, né? A Coreia você pode ter Nessa 5. época não era assim, não. Não, já era. Já sempre era. teve. Esse negócio era sério. Porque, cara, tinha um cara que trouxe 2 coreanos pro Brasil, que foi na Vivo Cage em 2014. E esse meio cara foi o cara que abriu essa possibilidade pro mundo, sabe? E aí, a gente foi montar o time do Flamengo. A gente montou um time primeiro pra Série B, assim, que era o Circuito Desafiante. Era um time já relativamente muito bom, o BRTT tava nesse time. A gente ganhou, a gente perdeu o circuito, a gente foi em segundo, mas a gente conseguiu subir no último do último momento. E aí, nesse time do CBLOL, a gente começou a trazer os coreanos. Aí, cara, como que se traz coreano, tá? Basicamente, tem 2 jeitos de fazer. Você acha algum agente de coreano, que é um cara que conhece lá os coreaninhos lá, e... Tem um Korean Trader. Não, tem, 100%. Você acha esse cara lá... Não, tipo, o cara que vem jogar no Brasil, ele é um cara bom na Coreia ou ele é um cara, tipo, Não, amador? ele é um cara bom. Assim, ele não é o cara que vai jogar no campeonato coreano, mas, cara, comparado aos brasileiros, o cara é, tipo, 5 vezes melhor. Quantos times jogam um CBLOL da vida? Hoje eu acho que são 10. Cada time tem 5 pessoas. 5 pessoas. Mas naquela época era 8 ou 6. Entendi. Então, sei lá, o top 80 jogava o CBLOL, mas Isso, vamos botar assim. E lá na Coreia é parecido, assim. Então é um cara que não mas tá lá no era, top tipo, 80. top 400. É o cara que você trazia, era um cara que era top 400. Isso. Então ele não conseguia jogar o nacional. Era um cara que jogava a Série B da Coreia. Só que pra ele valia a pena vir jogar a Série A aqui, até porque ele não ganhava nada lá. É tipo pegar alguém da Série B do Brasil do futebol e jogar um campeonato na Islândia. É assim. exatamente isso. Essa é uma ótima descrição. E o cara ganha em dólar, né? Pra ele fazia sentido, pro coreano. Porque o coreano lá na Coreia, ele não é valorizado. Ele ganha nada na Série B. Então, só que aqui o cara é rei. E aí, tem esses 2 jeitos. Então, o primeiro jeito é achar esse agente dos coreanos. E aí, sei lá, como que eu achei, acho que um dos técnicos do time conhecia um desses caras. E o segundo jeito, que eu descobri sozinho depois, é você entra no Facebook e começa a mandar mensagem pros caras. Você começa a pesquisar o nick dele, assim, nos negócios de LoL, nos League Pads da vida, vê os caras que jogaram algum campeonato lá, e aí você manda mensagem pros caras no Facebook mesmo. E aí, o mais engraçado é que o cara não fala nada de inglês. É muito ruim. Bro, eu conheci um coreano naquele cebolão que você me levou, velho. Boa. Tentei tirar uma ideia com o cara, falar de um solo leveling, mano. O cara não fala Os caras nada. são mesmo. E aí, cara, fizemos Flamengo do CBLOL, pô, aí trouxemos coreano. Sabe o que é o mais doido, cara? É você chegar, pensa, eu, um brasileiro aleatório, com um coreano que não entende nada de inglês, chega pro cara e fala, não, vem aqui jogar no Flamengo, toma aqui a passagem. E o cara vem, velho. Isso é loucura, cara. Sem contrato, sem nada. O cara sai lá da Coreia, classe econômica, para aqui em Guarulhos, velho. O cara só entendeu dinheiro, jogar LOL. Foi isso. Fechou, velho. Não, Quantos anos tem esse cara? Cara, eu trouxe vários. Eu trouxe cara de 19 e a cara de 27. Caraca. Então, assim... E aí, cara, na Golf a gente fez muito projeto legal. A gente fez um prêmio que até hoje é muito relevante, chama Prêmio Esporte Brasil, que a Globo é sócia, a gente vendeu. Fizemos Final Level, que é, pô, a MediaTek tá aí até hoje, fatura seus 40, 50 milhões de reais por ano. Esse você me apresentou lá. Fernanda, não? Foi a Fernanda, boa. Salve pra Fernanda. Parceira. Fernanda, eu gosto muito dela, até hoje. Qual é o sobrenome dela? Lobão. Fernanda Lobão. Isso. Salve pra Fernanda. Parceira. Isso. E, então, cara, na Golf a gente fez tudo, um pouco de tudo, assim, foi muito, muito massa, assim, porque a gente viveu meio que o auge desse negócio no Brasil, sabe? Então a gente fez. Mas o modelo de negócio era agência. Era agência, era ruim, mas aí a gente começou a tentar fazer projetos próprios, que é meio que, cara, vamos tentar fazer um negócio relevante e spin-offar. Sei lá, igual era o Flamengo Sports, igual foi o Prêmio, igual foi o Final Level. Mas vocês tinham participação do Flamengo ou não? Sim, a gente era sócio, meio. Então o prêmio que o Flamengo ganhou, vocês ganharam uma parte. Era meio. Só que o time dava prejuízo, né? E o Flamengo também não pagava a parte deles, aí a gente tinha que pagar também, mas... Então só perdeu dinheiro. Não, no Flamengo a gente só se fudeu. Todo mundo perdia dinheiro com esporte no Todo Brasil? mundo. Não, em todo lugar do mundo, né? No Brasil também. Até hoje? Até hoje. Hoje tá muito pior. Hoje tem agora uma galera mais estável, mas assim, não é mais aquele negócio que algum dia sonhou-se em ser venture backed, valer bilhão e tal. Então, cara, foi muito massa, porque a gente começou a trabalhar muito com as publishers também, então a gente conheceu todo mundo, fez todo tipo de projeto, você imaginar que foi, cara, uma agência. A gente faz desde ads a campeonato. O que você quiser a gente faz. Não tem projeto que a gente não faça.
A agência é isso, né? Vender projeto mesmo. E aí você contrata a galera e executa. E aí, pô, também comecei a ajudar muito o Mark a investir em game no geral. Então ele fez, acho que 8 investimentos. Ele fez Gamers Club, G2, que é um time grande da Europa até hoje. Cara, eu acho que Gamers Club e G2 eram os principais, assim. Aí fez Final Level também, que tá aí até hoje e tá bem. Mas essa era mais que interno, não era investimento externo de venture. Não, explica a Final Level aí. Final Level era uma outra empresa. Isso. Vamos lá. O que aconteceu? Cara, tava tendo uma trend nos Estados Unidos muito forte de youtubers morando junto numa casa produzindo conteúdo de game no geral. E eu pensei, caralho, uma coisa que eu sempre deu certo, eu sempre gostei muito desse negócio, eu era muito consumidor, então era muito natural pra mim criar essas coisas. E aí eu falei, cara, eu acho que a gente deveria fazer essa porra no Brasil. Eu ia me amarrar com 4 caras aqui das influências que a gente cuida, vamos botar esse cara numa casa e fazer conteúdo. Aí montamos essa ideia, e aí a Gopher tinha conhecido, estava começando no Rio, uma empresa chamada Take For Content, que o Felipe Neto era sócio, com mais 2 caras lá um cara era da Globo e outro cara era de produtora. E aí contamos pra esses caras a ideia, e aí fizemos, literalmente, vamos fazer a parada. E aí era isso, botamos 4 caras dentro de uma casa, numa mansão, pra esses caras produzirem conteúdo de jogo no geral, assim. Uma mansão onde? Lá no Rio, era lá na Barra da Tijuca. Não, mas não era uma mansão, Era uma mansão, era uma puta de uma casa foda, era, sei lá, 35 mil reais o aluguel. Era no condomínio de mansões? Não, eu não lembro qual era o nome do condomínio do primeiro. Teve já umas 2, 3, mas cara, eu não lembro o nome do primeiro. Calma, nessa época você agenciava o influenciador também. Também, fazia de tudo, cara. Nessa época você agenciava o Play Hard lá. Isso, então, eu levei o Play Hard Final Level. Aí depois que a gente começou a trabalhar junto. Mas a gente começou nessa época aí, então a gente já se conhecia. Você já tinha alguns que você agenciava. Pra caralho. E aí na Final Level você começou a chamar uma galera. É isso, eu chamei 4 caras pra ir pra casa. Então dá pra falar que você é fundador da Final Level? Não, 100%. 100%? Não, fundador e cria a ideia. Você é o cara da Final Level? Não cara, mas eu acho que um dos caras, assim, a Fernanda foi quem tirou esse negócio do papel, 100%. Mas de onde que a Fernanda resolveu fazer isso, mano? Cara, a Fernanda era da Gofort. E aí chegou... isso é relevante. Chegou algum momento que, cara, gaming começou a virar muito interessante, mais do que marketing esportivo, até. E aí a Gofort falou, cara... Eu lembro que eu sentei na casa do Mark, eu e ele e o César, falei, cara, só tem 2 opções. Ou a gente junta tudo ou a gente separa, tá muito confuso. E a gente juntou tudo. Aí virou empresa só, eu virei sócio da Gofort. Entendeu? Então foi assim que aconteceu. E aí a Fernanda também era sócia. E aí a Fernanda, ela já trabalhava na Final Level desde o começo? Isso. Ela trabalhava na Gofort no geral, a gente fazia os projetos. E aí quando foi fazer o Final Level, começou eu e ela. Entendi. Mas a Final Level dá o dinheiro? Então, hoje dá. Na época, teve uma época que deu, teve uma época que não, porque começou com os patrocínios fortes. Começou com Reserve, Smart Fit, Subway e Oi. Então, assim, era forte já, assim, era... Pelo menos se pagava, vai. E quanto que dá? Tipo, dá uma noção de audiência, assim, quanto nessa época? Que ano Cara, que tá 2016? no Já auge, 15? não, aí já paga uns 17, 18. Tá. Cara, no auge, o Final Level fazia 250 milhões de views por mês. Era bastante, assim. Tipo YouTube, assim? Tipo YouTube. 100% YouTube. Nessa época era YouTube, era o que bombava. E aí, cara, montamos essa casa aí, trouxemos 4 caras. E esse negócio de ser agente de influenciador é engraçado, porque é uma prostituição do caralho. Todo mundo é agente de todo mundo. Não importa. Se você tem um deal, você vai lavar pro cara, ele vai fazer. Não importa. Tem pouca... Tipo, qualquer cara que arruma um deal, o cara fala, fechou dinheiro pra mim agora? Exatamente, paga essa comissão, é isso. Pega aí o que é você quiser, bro. Tamo então, junto. assim, não tem muito essa de ser agente dos caras. Não é tipo assim, tipo, pô, velho, você tem que falar com o meu agente pra ver se eu realmente quero. Tem uns caras mais sérios que foi, eventualmente, que o Playhard fez, que aí começaram a se profissionalizar mais. Mas, cara, mesmo, não importa, se outro cara chegasse e falasse, eu tenho o Playhard, quer fazer o deal? O agente ia fazer, cara, não tem essa. Isso com qualquer cara, até hoje. E o maior da Final Level era o Play Hard nessa época, não? Cara, os 4 eram bem even. Tinha um moleque chamado Robin Hood Gamer, que fazia vídeo de Minecraft, esse era bizarro, ele fazia, sei lá... Cara, sozinho ele fazia uns 100 milhões de views, 150 milhões de views. Esse era bizarro. Ele era muito grande, o PH tava muito grande também nessa época, que Free Fire tava estourando. Era bem no começo. Aí tinha o Chevy, que, pô, veio de esportes, assim, um bombado maluco. E o outro cara era um cara meio de pegadinha, o Caio Pericinuto. Pegadinha do quê, mano? Pegadinha, você já viu aquele cara que fica cantando com fone e do nada ele começa a cantar muito alto e a galera assusta? Ele é esse cara. Nada a ver com game, então. Nada, mas a gente queria meio que perfis gerais. Tinha um cara de mobile, que era o Play Hard. Tinha um cara de esportes competitivo, que era o Chevy. Tinha um cara de Minecraft, jogo mais pra criança, que era o Robin Hood. E um cara geral, youtuber. Aí vocês pegavam, tipo, molecada que tinha audiência, botavam Era numa isso. casa... Botava numa casa, pagava o salário pros caras. Os caras ganhavam 40, 50 mil reais por mês. Ah, uma grana. Isso, e aí depois começaram a ter participação nos patrocínios e tal. E aí a gente produzia vídeo pro próprio canal e pro canal dos caras. Bro, e você ganhava uma grana? Não. Tu não ganhava porra nenhuma. Não, ganhava salário lá, sei lá. Nessa época eu ganhava o quê? 6, 7 mil reais por mês? É nada. Não sobrava nada pra você, então. Sobrava 6, 7 mil reais por mês. Caraca, bicho. Que sofrimento, velho. Pô, mas era isso, pô. Mas era muito legal, velho. Sério mesmo, assim, E eu era muito novo, então, velho, pra mim era muito foda.
Não, realmente, você tava com 17 anos. É aí, isso, né? 17 anos. Ganhando 6, 7 mil reais, Era você era muito muito rico. foda, era muito foda, velho. A galera do comentário falou assim, porra, o Ale tá muito magnata, achando que 6 mil é pouco, porra. O Não, Brasil não. inteiro queria ganhar 6 mil. Eu ganhava 6 mil também nessa época. Então, tá vendo aí, ó? Era muito dinheiro, velho. E... 2018, até 2020 eu ganhava 6 mil. Mas o que foi mais massa, velho, é que eu comecei a conhecer muita gente foda, ir em muito evento foda. Como eu era o cara que meio que era o agente dos influencers, eu tinha muito acesso a tudo. Só que é aquela coisa, assim, os influencers ganham muito dinheiro, você não ganha nada. Mas você vive a vida de, eu brinco, é bilionário de classe média. Então você vive tudo que tem ali o glamour dessa parte. Ah, tipo aquela amiga Marian que você me apresentou. É, boa, é tipo isso aí mesmo. Muita moral, né? É tipo quando você, tipo, você tem uma posição grande numa empresa grande, todo mundo quer ser teu amigo, aí você sai da empresa, irmão. Ninguém. Isso aconteceu muito, assim. E, cara, aí ficamos nisso. Aí, um pouco antes da pandemia, eu voltei pra Goiânia. Eu já tinha saído da Gol, a gente já tinha spin-offado o Final Level, tinha ficado lá um tempo. Mas saiu por quê, mano? Quebra-pau? Não, a gente tinha spin-offado o Final Level, e aí a gente tinha um outro sócio lá, Take For Content, que eu não concordava nada em como eles queriam fazer o negócio, eles queriam criar o canal do Felipe Neto, e aí eu fiquei muito puto com isso aí. Aí saí do dia a dia, eu já tava muito próximo do PH também, aí a gente já tava fazendo esse negócio juntos. E aí em Goiânia, cara, aí nesse meio tempo, algum momento eu conheci o Diari, que é meu sócio hoje, também na Advolve. Grande Diari. Cara, um traço muito interessante do Diari, cara, é que o João tem toda essa história aqui de jogador de League of Legends, mas ele é o patinho do Diari no X1 do League of Legends, assim, né? Qual que é o score? Reza a lenda, não sei. Dizendo ele... 3x2, não é isso? Dizendo ele é 3x2. 7x6. 7x6, João. Então. Aí... Cara, e aí acabou que eu conheci muita gente, foi muito legal, assim. Não, vamos fazer um momento do Djari aqui. O Djari tá assistindo o episódio aqui, sou muito fã dele. Cara, porra, muita gente boa. O Djari, ele era o maior moambeiro do Brasil. Fudido. Gênio. Ele começou pegando o jogo pirata, puxando de tudo que é canto. Pegava o primeiro do Paraguai, e aí depois ele começou a ir pra Miami e pegar. Escalou a operação. Escalou. A 25 de março, Santa Efigênia. comia na mão dele. Santa Efigênia comia na mão dele. É isso mesmo, Djari? Confirmou aqui pra nós. É isso. Aí os caras denunciaram, aí... E aí, por que você conheceu o Djari? Não, então, ele viu uma matéria minha, eu acho que quando a Golfort investiu, que é a matéria do Lauro Jardim, sei lá, o CEO aos 16 anos. Aí ele viu essa matéria e ele me chamou no Facebook, porque eu era de Goiânia, e ele também é de Goiânia. Não tem muita gente de Goiânia que trabalha com jogo, né? Pô, só tinha eu, na realidade, naquela época. Tinha você e ele Exatamente, ele gostava pra caralho, e aí a gente começou a se falar e tal. E aí, quando eu fui pra Goiânia, eu falei, velho, eu quero muito montar um negócio de jogo, eu já meio que sabia que eu ia fazer esse negócio com Djari, assim, era óbvio pra mim, Ele parecia ser um cara tipo eu, assim, de meio... O cara que quer fazer a parada acontecer, quer ir atrás e tal, e também era fudido, então tudo ajudava, assim. Mas nessa época você era o pseudo-agente do Playhard. Então. Não, a gente ficou muito tempo como uma empresa junto, assim, era meio que uma... agente dele, de todos... A gente queria montar meio que um venture builder, assim, usar a audiência dele e criar negócio digital. A gente quase fez um negócio com a Lura, de curso pra gaming, a gente ia fazer um jogo também, e aí também era agente dele no geral. Então meio que essa era a estrutura, assim. E aí, quando eu voltei pra Goiânia, já tava meio awkward, assim, a relação já tava complexa. E aí, paramos de fazer o negócio, fechamos a empresa. E aí, cara, o que acontece? Eu já sabia que dentro do League of Legends, no CBLOL, ia se criar um modelo de franquia. Ou seja, os times virariam sócios da liga. Você poderia comprar um spot. Você poderia comprar essa sociedade. Explica isso aí, bro. O que isso quer dizer? Cara, nos esportes americanos, todas as ligas são assim. Os times são sócios da liga. Então todo mundo é sócio da liga e faz a liga crescer. Só que não tem rebaixamento, não tem nada. O Lakers é sócio da liga. É sócio da liga. Ele nunca é rebaixado, ele vai estar lá pra sempre, tem estabilidade, você consegue pensar em longo prazo. Diferente dos campeonatos que não tem, cara, não tem vínculo nenhum, né? Você pode sair, pode ser rebaixado. Um ano você é muito foda, no outro você é ninguém. Em franquia o negócio é mais organizado. Começa os clubes a virarem empresas mesmo. E a Riot ia fazer isso aqui no Brasil. Já tinha feito nos Estados Unidos, na Coreia, na China. E aí eu falei, cara, eu acho que a gente tem que montar um time pra Goiânia. Fudido a gente montar o time dos Cowboys, vai ser do caralho. A gente acreditava que o esporte eletrônico ia se regionalizar igual ao futebol. E aí começamos a montar, a gente... Os Cowboys era o nome? Era Rensga. Rensga é uma expressão de Goiânia, que é tipo, puta que pariu, só que goiano. Rensga. E o logo era um cowboyzão mesmo, de chapéu e tal. E a gente montou a Rensga, que era esse time, e a gente também montou um espaço, cara, era muito fodido, chamava Orb Gaming, que era tipo, cara, o maior espaço de game da América Latina, lá em Goiânia. Tinha um lugar, pensa uma house gourmet fodástica. Tinha uma arena, tinha, sei lá, 70 PCs, a galera jogava, tinha corujão. Vocês montaram isso? Montamos, cara. O CT do time era investir R$1 milhão, velho. De onde vocês tiraram essa grana? Então, a gente começou a levantar dinheiro com os empresários ricos de Goiânia, pô.
É mesmo? Era, pô, foi isso. Eu cheguei pro Jari e falei, cara, seguinte, pra gente começar esse negócio, a gente precisa de um cara que seja de preferência herdeiro, da nossa idade, goste de jogar e tenha muita grana. Foi o primeiro cara que eu já conhecia, Quem é? desse perfil, chamava Cassius, pô. Abraços aí pro Cassius. Pro Cassius. O Cassius é pica, tá? E até hoje tem isso lá, né? É isso, não. E aí, cara, falamos com ele, aí ele falou, caralho, macho foda pra caralho, top investir, vou trazer uns brother meu. E foi assim que começou. Aí montamos esse time, aí montamos esse espaço, velho, o espaço era bizarro, assim, e o objetivo era franquear o espaço. Já tinha um puta interesse em vários lugares, a gente fazia até em aeroporto. Tanto que a gente tava pra assinar, um cara que ia ser sócio nosso nessa franquia, era o cara que era o franqueador master do Subway no Brasil. E aí, cara, literalmente, o cara foi lá pra Goiânia pra assinar o contrato na outra, 30 dias, sei lá, a gente inaugurou, 30 dias, pandemia. Nossa. Fecha tudo, fudeu. Acabou com a Rensga. Orb, a Rensga continuou rodando, o time e tal, mesmo na pandemia. Mas a Orb fechou? Fechou. Pô, essa eu tinha ouvido dizer que tinha uma parada lá ainda, não. Não, a Orb Mas foi você parou. que me contou da época essa história. Pode ser. E aí a Orb, a gente ficou bastante tempo, tá? A gente segurou 2 anos, meio que fechado, tomando prejuízo. Só que era muito foda, assim. É uma das coisas que eu falo. Quando eu ganhar muito dinheiro, eu vou abrir outra Orb só de zoeira, assim, porque era muito da hora. Pô, e vai dar uma partezinha pro Cassius, né? Lógico, pô. Pô, Mas não tem... O Cassius... Você tinha que chegar dele e falar assim, Cassius, foi mal aí, mano. Errei, foi moleque. Não dava pra saber que teve pandemia. Não, mas, cara, ele tava todo mundo muito envolvido, assim. Pra galera de Goiânia era muito foda, né? Todo mundo que gostava de game, assim. Teve uma galera que investiu, tipo, sei lá, 7, 8 caras. Teve um cara que era um caso até engraçado. A gente precisava de, acho que era 200 mil reais pra terminar a obra da Orb. Tava desesperado, já tinha esgotado todos os contatos. E eu peguei um voo... Cara, não lembro pra onde eu peguei um voo, se era do Rio pra Goiânia. E aí, eu era beneficiário de companhia aérea nessa época. Tipo, que você consegue ser stand-by e pega qualquer voo só pagando a taxa de viagem. Você conhece alguém que trampa lá e você... existia um mercado negro na época, e aí eu comprei de um cara, nessa época ainda tava de boa, depois o negócio caiu. Mas aí, eu peguei esse voo e tinha outro cara que era stand-by nesse voo pra Goiânia, sentou do meu lado, a gente começou a trocar uma ideia. Aí o cara novo e tá, meu pai é dono não sei o que, era um negócio grande em Goiânia. Eu falei, pô, foda demais. Aí deixei esse cara na mente, a gente precisava desses 200 mil reais. Uma semana depois, o cara não me conhecia nada. Fomos lá no cara, falou, não, vem investir aqui, bota 400 mil reais aqui no negócio. O cara investiu, a gente terminou a obra e o cara virou sócio, assim. Manda um salve pra ele também. Salve pro Lucas. O Lucas ficou até no final aí. E quanto tempo ficou da obra até a pandemia? Cara, foi o quê? Um ano? Foi um ano, cara. Foi... Um ano da porque assim, ficou 6, 7 meses... Não. Ficou 6, 7 meses de obra. Ficou 30 dias. A galera frequentou 30 dias, velho. Nossa. Foi muito paia. Mas foi uma vibe esses 30 dias. Não, foi muito, cara. Até depois, cara. A gente ficou segurando muito tempo, cara. Só que teve um momento que não dava mais, pô. Foi 2 anos tornando prejuízo, era impossível, velho. E aí a Rensga começou a andar e tal. E o que é massa, né? Como a gente queria muito ir pra franquia, a gente montou um puta projeto. A gente fez uma live de sertanejo, era naquela época das lives. A gente apresentou isso pra Riot. Uma live mesmo, com cantor e tal, fazendo paródia de música de evidências com LOL do nosso projeto. Cara, fomos aprovados na franquia. E aí, nessa aprovação, o João Paulo Diniz, junto com o Abílio, salve pro Abílio aí, investiram na Rensga, eles que bancaram pra gente comprar o spot da franquia, custava 4 milhões de reais. O Abílio Diniz? O Neto, né? Neto, né? Sim. A gente era muito amigo, ele foi meu estagiário na Golford. É nada. Até hoje. Foi salve pro Abílio aí, ele adora game. Pô, era muito doido, cara. O João Paulo Diniz pegava avião com segurança e ia pra Goiânia falar com a gente de jogo, velho. Era muito foda. Aí compramos esse spot. Só que, cara, chegou um momento que a gente percebeu que o esporte eletrônico não dava dinheiro, era uma bosta. Ninguém ganhava dinheiro. Eu falei, cara, isso vai dar merda. Só hype. Isso vai dar merda, vai ser um hype. Esse negócio de franquia, a gente vai se fuder. Cara, a gente precisa montar um negócio de tech. A gente só vai conseguir fazer esse negócio se for um negócio de tech dando certo. E aí que veio a ideia da Chipspace. Foi essa, eu não lembro. Tinha algum dos sócios lá que ele chegou e falou, cara, eu boto R$1, você bota 1, quem ganha 2, vamos disputar a moedinha. Era com cripto no início, tava naquela época de Web3 hype máximo. E aí, cara, começamos a montar a ideia da Chipspace. Vamos vender o spot na franquia, usar esse dinheiro pra criar a Chipspace. A gente tinha uma agência também de influencer nessa época, que até dava algum dinheiro assim, mas o cara que a gente botou pra tocar tentou roubar a gente. Tentou fazer a agência pra ele mesmo. E acabou que no fim ele não conseguiu, a gente fechou a agência também. E aí foi pra Chipspace. Isso aí é o quê? 2021? 2020 pra 2021, tá. E aí começamos a montar a Chipspace. Mas você tava tentando fazer a Orb ainda e tal. Então, não, mas já tava no final. A gente já tinha decidido que ia parar, assim. Tipo, a Orb começou em 2018, terminou ali em 2020 pra 2021, que foi onde começou a Chipspace. E aí a gente falou, cara, vamos vender esse spot, tá valorizado. Que spot? O spot spot da franquia. Você conseguiu o spot? Vendemos 2 vezes, vendemos 100% de retorno.
Não, mas você comprou o spot. A gente comprou, cara. A gente comprou, jogou o CBLOL. foi? A gente foi vice-campeão do CBLOL, 4 milhões de reais. Com o Rensga? Com o Rensga, cara. A gente foi vice-campeão. Cara, tá lá a gente nos Pão de Açúcar, o Diário em todos os eventos de chapéu. Era bizarro, assim, era muito da hora. E o Rensga tá rolando ainda? Não, acabou. Mas assim, cara, é porque a gente vendeu o time e parou, boy. Mas quem comprou? Não, o cara comprou foi a Fluxo, eles compraram só o spot. Não importa o time. Ah, eles não queriam o Rensga. Não, eles queriam montar o time deles lá, que era o time do Nobru. E aí foi muito bom, porque a gente vendeu na época. Hoje, cara, hoje não tem nem como mais vender, os times todos estão fodidos. R$1 milhão não vale, a gente vendeu por 8. Coisa de tipo 1 ano e meio. Você comprou por 1, vendeu por 8. Não, a gente comprou por 4 e vendeu por 8. E aí, retornou o dinheiro pra galera ou ficou pra Team Space? Não, aí a gente foi, vamos usar esse dinheiro pra montar a Team Space. Entendi. E aí todo mundo vai ser sócio aqui e tal. Aí começou a montar a Team Space. Aí Então a Team Space é a mesma história. Mesmo CNPJ aí dessa. Era da Go Game, né? Que era a nossa suposta holding. Uhum. Os caras não tem um puto no bolso, mas tem uma holding. Era fudido, pô. SA de capital fechada, era ata de reunião e o caralho. Era muito. É porque, como a gente começou a levantar mais dinheiro externo, ainda mais quando a Billy entrou e tal, ficou mais sério o negócio. Começou a ter investidor institucional, vamos dizer assim. E aí, cara, Ricardinho investiu, que era da Ambev, os caras da Ambev. É isso. Parceiro. Então, os caras da Ambev investiram também, teve uma galera. E aí começamos a montar o Team Space nesse negócio. Aí eu lembro que a gente precisava de um dev. E o Jari, ele tem um talento incrível, que é falar com gente random. Ele adora isso. Pensa num negócio que você vai falar, cara, esse cara não tem nada a ver. O Jari vai lá e fala com esse cara. E numa dessas 1000 conversas random que ele fez na Orb, ele conheceu um cara que chama Jean. Que era um cara, parece um mexicanozinho assim, barbudo e tal. Mas é um dev foda. E aí, quando a gente falou, precisamos de um CTO, o Jari falou, sei quem que é, eu sei quem que vai ser o cara. Aí chamamos o Jean lá, ele chegou lá de bermudinha e chinelo, todo tatuado. Ele tinha um time de TFT, velho. Olha que negócio doido. Ele tinha? Ele tinha. Aí ele foi pedir dica pro Diari de como ter um time. Por isso que ele conheceu. Aí ele chegou lá, contamos a ideia, ele tinha ganhado uma grana com cripto, só uns 400 pau. Ele tinha acabado de pedir demissão do emprego, falou, vem cá, vamos montar esse negócio. Ele entrou e aí começou a Team Space. E aí nasceu a Team Space. É isso. E aí, cara, vocês ficaram um tempo ali patinando ou já levantou aquela rodada campeã? Não, foi um tempo, assim. A gente ficou um tempo meio que desenvolvendo e aí a gente começou a gente não conhecia ninguém de Venture Capital. Era zero esse nosso mundo, né? Você é Golfert? Conhecia a Golfert, mas assim, nem fazia mais Venture Capital. Já tinha acabado a Golfert. O Mark César já tinham parado de investir. Então, assim, a gente não conhecia o mundo de Venture Capital tradicional, os top funds e tal, a galera da panelinha ali. A gente até conhecia muita gente, high network individual, mas a pessoa em si, né? Cara de negócio tradicional. E aí, quando a gente definiu que a gente ia fazer um negócio venture backed, que precisava ser isso para o negócio crescer, a gente começou a tentar captar e foi tudo no code. Eu mandando LinkedIn, e-mail, pedindo intro para todo mundo. E aí eu lembro que a gente fez um beta do Team Space, e o beta tinha sido legal, assim, tinha tido uma galera jogando, e a experiência era foda. E aí foi aí que a gente começou a levantar. Eu lembro que a gente falou com todos os fundos, todo mundo deu não, todo mundo, assim. A última opção era o upload, era o último do último, assim. Era um fundo que a gente sempre quis, mas a gente nunca conseguiu falar com ninguém de lá. E aí um dia, do nada, no final, assim, a gente já na depressão, o Matheus Schettini, salve pra ele, inclusive a gente vai falar amanhã, cara, me chamou do nada, eu vi o deck de vocês aqui, tô afim de falar. Tipo, o último do último. Aí, cara, o Matheus era viciado em jogo também, aí deu um super match, fez super sentido, assim. Jogava um LOLzinho? Não, ele jogava, cara, mais jogo single player, assim, mas ele entendia de LoL. Tinha um outro cara lá que era o Alfredo, jogava Dota e era high level no Dota. Aí, cara, veio... Pô, o Alfredo era high level no Dota? Acho que ele tem 5 mil de MMR, que é fudido, assim, é tipo, top 100 no Brasil. Bravo. Ele é fera. E aí... Cara, eles gostaram, entenderam a tese. Era difícil a galera entender essa tese, né? Pensa, a galera de VC tradicional não tem nada de gaming. Ainda mais que o cara... Cara, postar em partida de League of Legends é insanidade, né? E aí, quando a Upload entrou... Eu acho que a gente já tinha se conhecido. Você tinha falado que não ia entrar. Não, agora eu vou contar. Isso, aí, boa, conta aí. Deixa aí, ó. Boa. Ó, primeira vez que eu... Corta para cá, ó, Renan, por favor. Ó, primeira vez que eu conheci o João... Quem apresentou a gente mesmo? Eu tô tentando lembrar também. Não tô lembrando. Deixa eu ver aqui. Não foi algum GigaCast, não? Que GigaCast? GigaCast não. Cara, Gigabyte. Gigabyte da sua casa? Será que foi, mano? Foi alguma coisa assim, Ale. Eu vou ter aqui na conversa, cara. Isso. E aí eu lembro que você foi lá em casa. Isso, foi lá na sua casa. Aí você foi, o Diari foi também, né? Foi isso mesmo. Cara, e a gente ficou fumando vape sem parar, Nossa, velho. Nessa época eu era muito mesmo. fumante de vape. Até eu. Graças a Deus parei. Maus tempos, né, cara? E a gente ficou lá batendo papo de Naruto, de vape e tudo mais. E o cara 4. Eu falei assim, irmão, investir eu não vou, não. Mas amigo a gente pode Foi ter. isso mesmo. Falamos de anime, de Switch. De todas as tragédias aí que a gente viveu. Isso. Mas eu acho que a Upload já tinha investido, Não, né? não.
Na primeira vez eles não tinham. Aí o que você falou era o seguinte, se algum fundo sério investir, a gente entra também. Aí dá pra ver qual é, né? Foi isso? Então, porque nessa época eu fazia investimento lá pro Vitor Lazarte, Isso. né? Da World Life, que agora é do Benchmark e tal. E aí, alguém apresentou. Alguém apresentou, foi mais nesse contexto. Talvez foi o Joadad, talvez não. Não, a Joadad foi você que me apresentou. Eu que apresentei? Então, Foi. Mas, cara, e aí você começou a me chamar pra ir pra sua casa como brother, Gigabyte e tal. Aí nessa época eu fazia o Gigabyte Isso, pra caramba, e era foda, né, velho? era muito foda. Bons tempos, né, Aí cara? era muito do caralho, velho. Mas aí começou a virar muito pelego depois, né? Mas, cara, enquanto era no seu AP, era muito foda. Pois é, cara. Ali era o sonho. Aí teve um dia que eu tomei uma multa de 8 mil reais, cara. Foi o último, né? Que eu tava lá no último. Aí eu desencanei, cara. Aí eu fui fazendo bar secreto por um tempo. Cara, eu só me livrei daquele bar secreto. Não me livrei ainda, vou me livrar mês que vem só, cara. Eu tô largando R$1.500 por mês lá. Até hoje? Até hoje, cara. Nossa. Mas eu devo ter feito 5 festas lá. Eu lembro, inclusive a primeira, o Diário ajudou a montar os ventiladores no primeiro do bar secreto. Nossa, foi mesmo, velho. Caraca. E... Pô, o Dijaria é foda, né, velho? Ainda bem que o Dijaria... E aí, cara, quando o Upload investiu... Não, o Dijaria aqui, velho. E aí, quando o Upload investiu, aí você falou, não, agora parece ser sério o negócio, tipo... E você até gostava da tese, você gostava de jogo, então... Aqui, ó, tu chegou a me mandar o deck ou coisa assim, manda aí pra eu forward. Aqui, conheço quase ninguém do mundo de VC. Me ajuda a trazer uns anjos bons aí. Tô falando aí, ó. Igual ele. Não sei quem é ele, né? Talvez foi alguém que nos conectou. É. Ó, tava aqui, ó. João, Diari, Henrique Carvalho, Jean... Cara, sabe quem pode ter conectado? O Diego Bonifácio, que era do Zé Delivery, e o Gui do iFood, lembra? Pode ser. Eles investiram na Tipspace também. Eles investiram sem líder. Não, foi só quando o Upload entrou, mas eles estavam nesse papo também. É isso, eles estavam tentando colocar com outras pessoas. É, Diego, Bânio e... Foi isso mesmo. Não, esses são os que já estavam, cara. Então. Não, foi a Ju que apresentou. Foi a Ju? Ju comentou de conectar com o CTO da Brex. Acha legal? O Jonathan. John, caralho. Tava pro John, tava aí no último episódio. Tava na sua casa, pô, o John nessa época. É verdade, cara. Eu falei, ele não é CTO não, irmão, mas amo ele. Mas... Caraca, que papo engraçado. É isso. Bons tempos, velho. É, né, cara. Isso. E aí acabou que você investiu no fim, quando o Upload entrou. Aí aqui, eu falei assim, vou te apresentar o game lá do Brex também e tal, tudo mais. Do nada, porra, link do Crunchyroll. Foda. Era Chainsaw Man, que tava forte na época ainda. Não, cara. era mesmo. Porra, bons tempos, cara. Era isso. E aí o Upload decidiu liderar e aí meio que todo mundo entrou, né? Todo mundo que tava nessa eminência de, gosto de você, gosto da tese. Mas, cara, é muito difícil você entrar no negócio sem ter... Mano, olha o que eu te falei aqui, ó. Faz um bagulho de ganhar dinheiro vendo anime, por favor. Nunca te pedi nada. A gente deveria ter feito isso, eu já te falei. Isso aí a gente realmente deveria ter feito, Ale. A gente devia ter feito, né, cara? Isso aí a gente deveria ter feito. Ou um estúdio. Não, o estúdio de anime a gente vai fazer ainda. Esse a gente tem que fazer. Cara, a gente tem esse sonho aí, ó. Se você gosta dessa ideia, já comenta aí pra gente fazer. Fazer um crowdfunding, a galera toda entra. Basicamente o seguinte, ó. A gente vai pegar vários projetos muito foda. Primeiro projeto foda, a gente vai terminar Magui. Pô, esse é forte. Nossa senhora, esse aí... Quem já assistiu Magui, comenta aí. Não, mas, cara, o primeiro vai ser... Eu te falei que eu conheço o cara do No Game No Life, o brasileiro lá que fez. Sim. Esse, cara, vai ser lançar o No Game No Life direito. Fazer o... Esse é o primeiro. Porque o mangá do No Game No Life é bom, né? Tem o novel, ele fez o novel, fez o mangá, e eles fizeram uma temporada só, né? Que 6 episódios, isso, lá. Foi bem pra caramba, mas ele tretou com o estúdio. E o cara é brasileiro. Não, e o estúdio parece que tem todos os direitos. Todos os direitos, assim, o cara se fudeu, ele perdeu tudo. Mas por que o estúdio não fez mais? Porque não deu dinheiro? Não sei, acho que tá tendo alguma treta jurídica. Que doideira, cara. E, cara, outro que eu quero fazer... Você leu o mangá do The Beginning After the End? Eu li uma parte, mas não terminei de ler. Então, o anime tá horrível, cara. Eu não vi o anime porque eu sabia que era ruim. Não, os caras chegaram no Instagram do criador, assim, você vai ver os comentários, é só maluco falando assim, tipo, porra, proíbe eles, vocês estão destruindo o seu trabalho, esses malditos. Esse anime parece um PowerPoint, tá ligado? Tem muita coisa pra fazer com o estúdio de anime, é infinito, assim, dá pra, porra... Cara, e é foda, ó, pro público saber, custa mais ou menos $1 milhão pra fazer uma temporada de 12 episódios, tá ligado? Só que se com IA você consegue reduzir isso, seja pra $400 mil... Já é um puta negócio foda. Cara, é bizarro, assim, já consegue fazer todos os animes, porque a conta fecha por pouco na maioria das vezes, tirando One Piece, os muito grandes de IP e tal. Os gigantes aí que viram franquias, tanto que a maioria dos animes só tem primeira temporada, pô. Os caras não continuam, a não ser só os que estouram. Sim. Porque no fim você faz um anime principalmente pra promover o mangá, né? Esse é o grande objetivo, aumentar a venda do mangá. Mas ganha mais dinheiro na venda do mangá? Esses que uma temporada, sim. Tipo no Japão, assim. No Japão, no Japão e regiões coligadas ali, né? Tem manhwa na Coreia e tal. E aí quando é muito estouro, aí beleza. Aí o anime em si começa a valer dinheiro e fazer sentido, né? Sei lá. Mas quando ganha dinheiro mesmo é só com a IP, né? Só. Ou quando começa a vender também, tipo... Agora eles vendem muito pra Crunchyroll, Netflix e tal. Agora começou a dar uma grana também. Tipo, Solo Leveling tá fazendo isso. Que você vende pra eles pra serem o produtor e tal. Pra né? produtor e pra poderem
ver também. E depois a gente transmitir, né, o seu anime. Nossa, mano. Mas se a gente for entrar no anime, a gente não vai mais gravar não, vai podcast ser de só nada, isso. cara. A gente é os otaku. A gente podia ter um podcast de anime, velho. Cara, eu juro que eu queria ficar falando de anime, cara. Eu gosto muito. Coisa na vida. Eu faria fácil. Vamos pegar os últimos 15, aí quem quiser desligar, desliga. A gente fica Boa, falando boa. de coisa boa aqui, a gente vai fazer um ranking. Então fica até o final aí se tu curte um animezão. Mas aí, cara, você foi, e aí nessa você tava batalhando, falando com todo mundo. E aí eu te falei o caminho da vida esse dia. Mais ou menos, Chegou mais ou lá em menos. casa, eu falei assim, irmão, fundo de Venture Capital. Foi isso que você falou. O cara não tá nem aí pro que você fez até agora. Ele quer que você conte uma história bonita pra Você falou ele. mesmo. Pra ele achar que você vai pagar todas as bostas que ele investiu. Isso foi verdade mesmo. E aí, cara, a Upload decidiu liderar, né? Deixou na gente. E aí acabou que os anjos todos entraram. Entrou você com o Vitor. Não, mas sabe por que eu investi? Ah, Que você falou assim, não, a Upload entrou, entra aí e tal. Eu falei, não, nem fudendo. Porque eu cheguei pro Vitor e falei assim, ó, tem esse negócio aqui. Ele falou assim, cara, teve esses skills aqui e tal, que foi o maior, porrou muito, depois flopou bizarro, foi horrível e tal. Eu perguntei, o que você acha? Eu até vi aqui, vamos ver o que você falou, vai. Ao vivaço aqui, hein, galera. Pergunta de... Aqui, ó, qual a tua percepção daquelas skills? São mobile para jogos mais casuais e estão focados em torneios. Foram os primeiros a olhar para esse mercado, até por isso fizeram IPO cedo. Nossa visão é construir Chip Space mesmo no mobile em um modelo bem similar ao PC, jogos competitivos com grande engajamento. O problema de jogo casual é que o churn é muito alto. O jogo é ruim, né? Então, mas foi isso que quebrou skills mesmo. É. Essa foi real. O hype é interessante, mas ninguém quer continuar jogando porque o jogo exatamente. é zoado, né? Nossa, essa aqui é pergunta de investidor horrível aqui que eu fiz, ó. Mas a Riot não pode começar. É tipo assim, pô, o Google não vai competir Mas com todo mundo você. perguntava isso, cara. Todo mundo perguntava. Essa aí eu te defendo, Ale. Ficava assim, porra, mano, a Riot devia fazer essa porra. Mas isso é bom, né? A ideia é tão boa que a Riot devia fazer. Né? Foi. No fim, você investiu, pô. Eu falei assim, tipo, irmão, e a defensibilidade, qual que é? Aí você deu uma resposta bosta aqui e tal. Mas, pô, essa pergunta também é foda, né? É. Ainda mais no business da Chip Space. Pô. Não, Network Effects. Network Effects, foi. Você que me ensinou sobre Network Effects, inclusive. Eternamente grato. Você mandou a bíblia do Network Effects. Mandei a bíblia do Netflix lá, né? Foi. Muito bom, né, cara? Então. E aí, cara, aí eu lembro que eu falei não ainda. Aí eu falei assim, tipo, irmão, você quer que eu invista? Faz isso daqui. Eu te mandei um artigo da Tribe Capital lá pra você montar um dashboard. E aí você fez o dashboard. Fiz o dashboard, foi mesmo, foi. Foi onde eu aprendi o que é dado de empresa de consumer. Foi você que mostrou ali os primeiros. Cara, e você usou aquele dashboard depois? Até hoje, cara, eu acho que a Chip Space usa. A maioria daquelas informações ainda são as mesmas. É muito bom, Pô, cara. análise de cohortes, tipo, cara, tá indo bem, tá indo mal. Mas Não, foi isso mesmo, foi o... E os cohorts eram muito ruins, mano. Era. Mas aí começou a melhorar. Aí passou uns 3 meses, aí eu falei, não, tá bom, vamos ver. Teve uma época no começo foi muito bom, que foi quando, pá, estourou. Foi e aí depois começou a cair, assim. Mas o primeiro mês foi foda. Foi... mas toda empresa de consumer é assim, né, mano? Você vem no hype, aí tem uma caída, aí o produto fica bom, aí melhora. Hoje a Chip Space tá bem. Pô, eu peguei o reporte do Jean aí recentemente e tal. Pra caramba e tal. Graças a Deus. E aí, cara, vamos pegar um pouquinho da história, né? Que a história de Chip Space, já vou dar um spoiler aqui, foi um quebra-pau bizarro e tal. Foi mesmo. Porque você, pô, Diarissa é parceiro de vida aí, Sim. baita sócio. Jean também. Ainda tá aí, tamo junto ainda. Tá aí, firmeza. Só que aí tinha os outros dois. Isso. Onde que esses dois entraram na jogada? Então, eles eram sócios lá da época de Go Game e Rensga. Eles entraram como investidores, e aí eles eram cunhado um do outro. Então isso era mais um problema, no fim, se tornou um problema. E aí tinha um cara que supostamente deveria ser o CMO, que, cara, claramente ele tava under-delivered. Era fato. E, cara, a gente queria tirar o cara. E aí começou a ser uma briga enorme em cima disso, que era eu e os investidores versus os caras. Briga, assim, de quase porrada mesmo, xingamento, dedo na cara e tal, e não falar mais. E aí foi por isso que aconteceu, vamos dizer assim, a briga no Chip Space. E eram 5, desses 5. O que foi a decisão, né? Saiu 4 da operação, ficou o Jean. Saiu todo mundo. O Jean virou CEO. Eu entrei no board ainda, que continuei. E a gente trouxe um cara, que é o Túlio, que veio do Inter, meio que pra ser o cara de operações, assim. Meio que um executivo externo, sabe? O Upload ajudou muito nisso aí. Tipo, acho que a empresa teria quebrado se não fosse o Upload, sendo sincero. Então, pô, o Bayer ajudou muito nisso aí mesmo. Salve aí pro Bayer. Salve pra ele. E aí montamos esse conselho. Paulo Veras tá lá também, Paulo Veras é foda. Entrevistamos aqui, inclusive, pode assistir. Ele é forte. Não, Paulo Veras não, eu trazer o Paulo da Lura, pô. Tá. Mas vamos chamar o Paulo Veras também. Pô, você me apresentou ele. Sim, eu te apresentei. Tem que fazer com ele também. E aí, cara, continuou e tal. Aí, cara, saí da Chip Space, da operação. E, cara, ali no Chip Space, já, principalmente no fim, produto de consumer, cara, a maior parte do seu tempo, tinha o Jean, que olhava muito pro produto, e eu olhava pro Whey. No fim, produto de consumer é isso, é UA, é trazer gente pra dentro, né? UA é User Acquisition, tá? Isso. Só pra vocês saberem. Isso. Já olhava muito pra isso, e, cara, a gente sabe como que esse processo sempre foi horrível, no geral, assim, Bom, deixa eu te perguntar, mano, cortando aqui um pouquinho e tal, pra gente ficar nesse assunto de UA, porque a tua retenção era muito ruim no começo, né? Sim.
Tipo, valia a pena fazer tanto UA assim, enquanto a retenção era ruim? Cara, Ou era meio hype de fundraising pra continuar caliente? acho que era um mix das duas coisas, tá? Sendo sincero, acho que talvez não valesse tanto a pena. Depois que a gente... O que era o problema do Deep Space? O problema é que ele dependia de matchmaking. E esse era o grande problema. Por isso que a gente tinha que fazer Way. Pra ter fila, para as pessoas poderem jogar. Entendi, porque você precisava de um número mínimo de jogadores pra conseguir ser um produto bom. Exatamente, pra conseguir existir o produto em si. Tanto que a gente mudou o modelo, hoje é o self-betting, que é tipo, você aposta na sua própria ranked. Agora é muito melhor, porque eu não preciso mais... E a retenção é muito melhor, né? Porque eu não preciso mais depender de matchmaking. Então, o problema do Deep Space era esse, assim, na época. Por isso que a gente fazia muito UA. Entendi. Então, mas... Explica aí um pouquinho como que era o modelo, então, no começo. Então, era todo mundo numa partida, cada um botava, sei lá, R$1. O time que ganhava, splitava... Mas não era X1 no começo? Foi X1. Teve X1, aí depois teve X2, depois teve X5. Inclusive, isso foi bem legal, assim. Foi o primeiro Network Effect. A gente criou um modo novo no LoL, né? Isso viralizou muito, assim. Foi bizarro. Todo mundo jogou Deep Space no Brasil. Isso, foi aí que o Jerry deu um pau no João. Cara, o próprio João criou o X1 e tomou um pau pro Djari, cara. É muito noob, cara. Nunca vi isso. Cara, e aí foi isso. Então, assim, eu olhava muito pra UA, já tava coordenando isso aí. A gente tinha basicamente 3 frentes de UA, né? Influencer, ads, no geral, e era muito black hat, né? Porque era ilegal, né? Tipo, era meio aposta e não tinha nem regulamentação. Então, você tinha que ficar criando BM, criando conta. Era horrível fazer ads. Mas era muito relevante. Mas, tipo, quando você fala assim, mínimo crítico, quantos tinham que estar jogando ao mesmo tempo ali? Quantos? Cara, no X5, pelo menos umas 150 pessoas. Isso... Todo mundo no mesmo nível, você tem que pensar nisso. Sim. Isso é outro problema. 150 pessoas no mesmo nível. No mesmo nível. Então você tinha que ter pelo menos umas 1.500 pessoas. Exatamente. O número ótimo era 3.000, se não me engano. Tipo, ao vivo. Ao vivo. Online ativo. É ativo. Então desses 1.500 você vai estar tendo, tipo, porra, sei lá, 1.450 estão jogando na maioria do tempo, e aí você tem aquele tempo rápido que você tem que conseguir montar os times ali. Achar as partidas. E aí você montava, quando era 5 contra 5, não era tipo, você montava 10 jogadores de nível parecido, ou o cara já chegava com o time montado? Não. Você podia jogar no máximo com um amigo a mais, porque senão você desbalanceava muito, né, o matchmaking. E aí o nosso algoritmo montava o time. E aí botava as 10 pessoas juntos, com base no elo, né, no nível dela e na posição. Mas tinha uma história que chegou a um ponto que vocês eram melhor de fazer matchmaking do que o próprio... Cara, isso começou a acontecer muito, assim. Tipo, como o negócio valia dinheiro, e principalmente pra galera muito boa, o nosso matchmaking era muito melhor. Porque o LoL, ele tem um matchmaking generalista, né? O foco dele é achar fila e não competitividade. O nosso não era competitividade. Então isso começou a ser um negócio foda, assim. Explica isso aí, mano. O que acontece? O que é achar fila? Achar fila é achar partida, né? Que é tipo assim, você entra numa fila até achar outro... Vamos pensar que são 10 pessoas, né? Você é uma. Você tem que achar outros 9 caras de posições complementares e de níveis complementares. Aí você acha a partida. Níveis, você diz o elo, assim. O elo, tipo a sua habilidade ali. E pra essa galera muito high level, que era a galera que apostava, o nosso matchmaking era muito bom. Era muito parelho os níveis. Porque o elo, é igual você tava falando assim, tipo, porra, o top 10 pro top 50 é muito bizarra a diferença. Exatamente isso. É e aí valendo dinheiro ainda mais, né? Qual que é o maior elo do LoL, o diamante? É o Challenger, que é o desafiante. É o Challenger. Então dentro do Challenger tem quantas pessoas? Top 50. São só 50 pessoas? Só. Mas essa galera não jogava no Deep Space, né? Não, jogava. Todo mundo jogava. Principalmente a galera high elo. Essa galera jogava muito. Ah, então a galera do que tá jogando o CBLOL tava jogando Deep Space. Pra caralho, pô. Tô falando, o Network FX foi muito foda, velho. Os influencers tudo começaram a jogar. É, porque ele fala assim, vou ficar jogando de graça aqui, eu posso ficar ganhando dinheiro. É isso, exatamente. Pô, e jogar, em teoria, num ambiente melhor, entendeu? Tipo, porque a solo kill, que era a partida geral da Riot, era zoada pra essa galera que é muito boa. Uhum. Então, como a galera se juntava mais, mas aí começou a se tornar um problema o matchmaking. Por quê? Porque não tinha gente suficiente. E aí tinha hora que o cara ficava 3 horas na fila. O cara ficava puto. E pra continuar tendo gente, você tinha que continuar botando grana em marketing. Botando grana em marketing. E aí, é que quando a gente mudou agora pro self-betting, foi a solução. E como que é o self-betting agora? Você entra numa ranqueada do LoL sua, a gente usa seus dados passados pra te dar uma odd, e você aposta na sua própria vitória. Entendi. Se você perder, a Deep Space ganha, se você ganhar, você ganha. E é difícil dar golpe nesse caso aí, não? Cara, tem um monte de fraude hoje fudido, muito foda, assim. É uma das coisas mais massas da Deep Space hoje é o antifraude. Aí eu fiz um negócio incrível, Qual assim. que era o golpe que rolava? Todos, pô. O cara de um elo muito bom, ele faz o que a gente chama de Smurf. Então ele entra numa conta pior. Entra na conta pior, e a gente tinha que descobrir. Cara entrando em conta de outro. Cara manipulando o jogo por si só, chega lá no AU e fala, ô, perde aí que tá apostado, eu divido o dinheiro com vocês. Tinha de tudo que você imaginar. Deep Space é um grande business de fraude, né? Todo dia os caras tentando fraudar. Na época que a gente dava... Quando a gente começou, a gente dava acho que R$10 pra você jogar, né? De bônus. E aí, velho,
o que acontece, velho? Teve um maluco que começou a ficar criando conta. O cara criou só 200 contas. E ele gastava, tipo assim, velho, ele gastou sem brincadeira um mês inteiro da vida dele inteiro pra, sei lá, em teoria ele ia sacar R$ 400. E a gente descobriu, velho, o cara não sacou nada. Que idiota, né, Ele tinha que upar a conta, chegar no elo, jogar as 10 partidas, pegava o bônus. Bizarro. Cara, falta educação financeira, né, cara? Não, cara, o cara gastou muito tempo. E não conseguiu sacar, isso foi o pior, velho. Se ele tivesse sacado, seria mais massa. E o antifraude de vocês, ele é meio que pra, tipo, não deixar sacar ou nem deixa jogar? As duas coisas. A gente bane o cara pra ele não jogar mais. E também, obviamente, ele não, dependendo, ele não pode sacar, né? Se for alguma coisa que é tipo assim, cara, o seu dinheiro normalmente você pode tirar, mas o dinheiro que você ganhou, você não pode. Porque você fraudou pra ganhar. Eu lembro que tinha uma galera que ficava criando conta com o CPF da mãe, as coisas assim, que tinha que ser Infinito. maior de idade, Era maior de 18, né? era infinito. Era todo dia, a nossa diversão era chegar à noite lá na plataforma de aprovação de identidade e ficar vendo os nomes. É. Ah, Dona Elza, Dona Ilza, Euzice, tá ligado? 87 anos de idade. Pô, vai jogar um LOLzinho, é isso aí. A gente aprovava tudo, pô, vai fazer o quê? Mas não tinha como, era legal o documento da pessoa. Mas nessa época você não tomava fraude, né? Só esses 10 contos aí. Não, é porque era matchmaking, aí não tinha, a gente não perdia, porque aí todo mundo fazia, só que tinha o problema do matchmaking. Então hoje nem tem mais matchmaking. Não, hoje é tudo self-betting. Cara, então bateu bem a cabeça ali pra conseguir achar um modelo legal, Muito, né? muito, assim, teve que pivotar mesmo, assim, acho que méritos aí do Jean e do Túlio de conseguirem fazer um negócio. E aí, cara, nesse meio tempo, eventualmente, eu saí da Chipspace. Cara, eu já tava olhando muito pra UA, já tava muito imerso em ads. E aí, cara, decidi fazer AdVolve. Eu acho que o ponto principal é que, velho, depois que o Stable Diffusion saiu... O Stable Diffusion, pra quem não sabe, é um modelo aí que ficou muito popular porque ele foi o primeiro modelo a conseguir fazer... Cara, não sei se chegaram a ver um negócio que era tipo umas estátuas dançando, assim, que ficava mudando a coisa da estátua e tal. Então você conseguia pegar qualquer vídeo e estilizar, você conseguia, pô, gerar vídeo com prompt, né? Imagem. Foi o primeiro modelo de imagem de difusão do mundo. Foi o primeiro modelo de imagem de difusão também? Eu não sei se foi o primeiro, mas foi com certeza o que foi mais famoso e o melhor. Não, mas mais famoso foi o Midjourney, né? Não. Mas o Midjourney usa a base do Stable Diffusion, pô. Ah, é? O Stable Diffusion é o paper, né? Os caras criaram o paper de difusão em imagem. E aí todos esses caras... Tem do Stable Aí tem o Stability. Tem o Stability. E aí a Midjourney, mas todos esses caras usam... No caso, os caras que fizeram o paper abriram a Stability. Entendi. E aí alguns outros caras que participaram, que eram pesquisadores de Computer Review, já abriram o Midjourney. Entendi. Mas todo mundo vem desse paper de modelo de difusão. Entendi. E aí, cara, você conseguia gerar imagem com muita qualidade e consistência, que era uma coisa que antes você não conseguia. Com machine learning tradicional, assim. Mas não tinha consistência no começo, né? Não, mas assim, era muito melhor do que era antigamente. E eu falei, cara, acho que dependendo do que você for fazer aqui, realmente é possível fazer esse negócio com consistência e automatizar o processo inteiro de Whey. E aí foi assim que começou a AdVolve. E aí a gente precisava... Pô, eu entendia bem de ads, de growth e tal, mas eu não era um engenheiro de machine learning. Então, eu precisava de alguém que entendesse. E aí, o que eu fiz? Fui procurar no LinkedIn, mandei mensagem para qualquer brasileiro que tinha na bio, AI Engineer, Machine Learning Engineer, Data Scientist. Mandei para uns 400 caras, a gente falou com umas 200 pessoas, eu e o Ari. E eventualmente chegamos no JP, que é nosso co-founder hoje também. O JP é engenheiro de Machine Learning há 10 anos, trabalhou a vida inteira na gringa. Tava num momento legal, assim, que ele é aquele que ganhava tipo, R$100 mil por mês como dev na gringa, tinha 2 empregos. Só que ele queria muito fazer o negócio dele, ele foi, pediu demissão e a gente começou. E aí, foi aí que começou a AdVolve, né? Então... Bro, vamos dar uma pausa aqui antes de entrar mais fundo na AdVolve, cara. Pô, eu tô me sentindo mal que você não tá comendo teu lanche, cara. Dá uma mordida aí, pelo menos. E aí você vai comendo e falando mesmo, e foda-se, vida que segue. E aí você aguenta um pouquinho esse barulho de papel no microfone também, sem calma. Você não teve muito sabático ali, né, entre a Chipspace tive exato 2 meses. e aí esses 2 meses você já tava com a tese na cabeça, tava pensando nisso? Quando eu dei uma briga, eu sabia que ia dar ruim, eu comecei a pensar. E aí, só que na realidade eu nem ia fazer AdVolve, eu ia fazer outra coisa, eles tinham me chamado. Eles quem? Um negócio chamado Magna Play do Paulo, que era um negócio meio que de localização de jogo com AI. E aí, cuidar de growth e tal lá dentro, ia ajudar ele lá. Só que, cara, eu já pensava essa tese da AdVolve, e eu comecei a aprofundar cada vez mais, eu vi quanto o processo era realmente ruim ali de growth. Cara, eu não tinha o que fazer, eu tinha que fazer alguma coisa, eu não tinha dinheiro. Tava morando em São Paulo, pagando aluguel, e aí? Tinha que me virar. Você não tinha juntado nada aqui, né? Tinha 3 meses 2 meses De aluguel. Exatamente, era isso. Puta, que horrível. Mas quanto você tirava lá na Chipspace? A gente ganhava uns R$15 mil. No PJ? PJ. Caraca, bro. E vocês levantaram quanto? $3 milhões. 3 milhões de dólares. Sim. Bro, então,
Basicamente, a Cheap Space foi tirar dinheiro do bolso da Upload e botar nos influenciadores. Não, porque hoje agora o negócio funciona, né? Então, É. hoje tá lá no break-even, tá indo e tal. Então, acho que agora não, agora é um negócio mais sério. Mas nessa época, você gastava muito com influenciador todo mês. Com influencer e com ads no geral, assim, não Dava só quanto, influencer. assim, um mês que você gastou muito? Acho que o mês que a gente mais gastou foi R$600 mil. Caraca, bro. Esse foi o auge, assim. Foi bem no lançamento, assim. Ah, tá, pra dar um hype e tal. Foi, Mas foi, ali foi. quando você tava tentando manter a kill, Não, uns 150, assim. mas chegou um ponto que vocês começaram a parar de gastar. Paramos de gastar, pô. Não ia acabar o dinheiro e não... É isso, até a gente acertar a retenção, a gente parou de gastar. Mas a gente gastou muito por uns 3, 4 meses. Aí, pô, vimos que o balde tava furado. Aí paramos de gastar. Cara, e essa parada foi uma merda. Pode comer aí que eu vou dar uma aulinha aqui agora. Deixa o teu microfone longe também pra não cagar o áudio. Que é basicamente o seguinte, assim, né? Você acabou entrando numa situação onde você fez uma própria cilada, né? Porque no começo você falou assim, tipo, pô, velho, a gente tem essa ideia aqui e pra gente conseguir fazer ela funcionar, a gente precisa de muito jogador. Pra gente ter muito jogador, a gente tem que fazer um baita lançamento aqui e a gente tem que criar um puta de um hype, né? Só que a partir desse momento que você tá apostando nessa ideia, você vira refém disso, né? Então, ao invés de fazer um negócio que você vai indo aos pouquinhos e vai melhorando para o usuário, vai evoluindo o produto e vai melhorando a retenção, você se colocou numa posição onde, desde o começo, você precisava queimar rios de dinheiro para conseguir existir, para continuar iterando. E o momento que você parava de gastar, o teu negócio parava de fazer sentido e, pô, além de queimar a marca, a galera ficava puta, você também não conseguia, né, ir melhorando. Cara, isso é um negócio que muita gente... Eu aproveitar que o João tá comendo, vou dar aula aí pra vocês aí, galera. É o seguinte, isso é uma cilada que você acaba entrando muitas vezes e se você quer entrar nela, você tem que estar pronto pra botar essa grana, assim. Então, tipo, sei lá, se você vai ver o Facebook, né, quando ele começou como um negócio que, cara, só funcionava dentro de Harvard, era muito legal pra quem tava em Harvard, eles iteraram muito e aí eles evoluíram, foram pra mais uma faculdade, aí depois foram pra mais outra, tal, e foi um crescimento bizarro, assim, mas o começo, até o produto ficar bom, até realmente esse crescimento vir sem ter que estar gastando rios de dinheiro, foi, cara, era o Mark mais 5 caras ali que os caras estavam só iterando o produto, melhorando tal e tudo mais. E aí tem uma empresa muito interessante, cara, não sei se você vai lembrar dela, eu acho que era Quid o nome, cara, que era basicamente um Netflix, só que de vídeo vertical. Tu lembra? Deixa eu pegar aqui qual que é o nome dela, cara. Essa empresa, se eu não me engano, eles levantaram pra começar $300 milhões, tá ligado? E aí eles já começaram fazendo umas puta produção bizarra e tudo mais. E aí, pô, o time era os caras da Disney. Aquela de falar também era Clubhouse, não era? Clubhouse é uma outra. Que levanta uma grana bizarra. E aí você acaba entrando meio que nessa maldição do começo, vamos dizer assim, né? Acho que o pessoal chama de Early Success Trap, né? Que é quando você está no começo do negócio, você tem um hype inicial muito legal, você fica muito animado, e aí você vai muito convicto, e aí você aumenta muito a tua base de custo, né? A base de custo existencial, que é o que você precisa gastar todo mês para existir, achando que tudo vai continuar do jeito que estava nesse hype inicial, só que aí a realidade vem, te dá um tapa na cara, e aí você é duro, né? Porque você também não pode... Sei lá, eu sinto que você nessa época, você não podia contar pra galera que tá vendo mal, né? Cara, acho que sim, né? Ainda mais porque você quer continuar no track de fundraising, né? Então, everything should look fine. Porque... É tipo assim, não, tá tudo sob controle, né? Isso que é normal, eu preciso de mais dinheiro só, mas... Tipo, 5 vezes mais do que eu levantei até agora, né? Então... Mas, cara, sendo sincero, é factível, tá? Esse é o ponto. Eu acho que, no fim, VC track é saber, cara, que nem você falou, contar a história. E isso contava muito, assim, pra levantar dinheiro, né, no geral. Então, ficou um tempo meio assim... ficou um tempo que a gente abertamente já falava que tava ruim, pelo menos com quem tava dentro, né, os investidores e tal, você sabia também. Tá, mas eu sabia mais, era do quebra-pau ali do... Não, mas isso foi mais no final, né? Eu tô dizendo um pouco antes, assim. E achei interessante, você tava cuidando de UA e tal, mas o CMO então não fazia nada. Ele mudou, aí ele virou, sei lá, Chief Customer Experience. Entendi. Que também não era produto, né? Que é a Customer Experience, então era, sei lá, atendimento. Era, atendimento ao cliente, literalmente. Era isso, ao cliente, era, sei lá. Mandar e-mail. Cara, não sei se você pode entrar muito mais no detalhe assim e tal, mas tipo, pô, como que vai de tipo, pô, esses caras estão mandando mal pra, pô, vai sair 4 dos 5 co-founders? Cara, então, a gente tava no VC Track, né? Então, existe-se um playbook, vamos dizer assim, né? Mínimo. Você tem que ter de equity, que é esperado rodada a rodada, e aí tinha uns fundos envolvidos. E aí como que vai o seguinte, pô, o plano eu ia falar, cara, vamos tirar os caras, vamos continuar aqui.
eu, o Diário e o Jean, e aí ia entrar o Túlio também. Só que, cara, os caras começaram a brigar muito feio. Eu acho que eu me afetei muito também, assim, emocionalmente na situação. Foi muito punk, assim. E aí virou muito mais uma briga generalizada, assim. Os caras não queriam aceitar, não queriam sair. A culpa é, sei lá, é minha, porque quero tirar os caras. Na visão deles. E aí... E eles queriam que você saísse. E depois eles falaram, não, que a gente, se ele sair, a gente topa. E aí eu falei, cara, olha, tem problema nenhum. Assim, eu dou parte do meu act, eu quero que o negócio continue, eu quero que funcione, eu vou entrar no board. E aí eu falei, cara, se vocês toparem fazer isso, eu também saio. Aí os caras toparam e foi isso. E aí o Diário também saiu de... O Diário foi de brinde. Saiu junto. Ele saiu de brother. Saiu junto. Caraca, Diário, o Diário tava lá de boa, tá ligado? Só tocando a operação, com humildade, e os caras quebrando o pau. Foi. Assim, o Diário tava no meio do quebra-pau também, assim, não que a culpa fosse dele, que até hoje todo mundo ainda gosta dele, né? Mas ele sabia a realidade, assim, a decisão era óbvia, tá, cara? Então, hoje, inclusive, eu imagino se eu for falar com o Jean, ele vai te falar isso. Na época, ele não tava tão comprado, assim, mas depois que ele teve que ele assumir ser o CEO e aí as picas todas estavam em cima dele, ele mudou muito. A decisão era óbvia que todo mundo tinha que sair. Que os caras tinham que sair. Ah, tá. Não, que os caras tinham que sair. 2, ia ficar 3, né, no caso. E aí ia ficar você, ele e o Diário. Era esse o plano. E aí ia ficar tudo bem. Eu não sei, né? Mas mesmo se você... E aí, tipo, dentro das ofertas, assim, você fez uma oferta, sei lá, tipo, pô, velho, fica com o equity todo aí, só para de trabalhar e tal, ou não tinha essa? Tinha que te devolver o equity? Não, eu falei, cara, não tinha porque tinha founder vesting. Uhum. Então, e alguma parte ia devolver, mas eu falei, cara, pensa o seguinte, se a gente quer que essa empresa continue, cara, a gente vai precisar aumentar o pool aqui, porque eventualmente quando algum fundo for olhar, vai falar que os founders têm pouco dinheiro, tem pouco equity, então vamos, cara, devolver parte do equity pro pool. Foi meio que esse foi o deal, entendeu? Mas, cara, você não podia só demitir os caras? Então... Eles tinham o vesting? Não, tinha vesting, tinha board consent, tinha uma pica grande envolvida ali. O plano era esse. E aí... com que vestou... E aí, o problema é que ficou uma época que foi, tipo, o Jean tava meio que no meio, indeciso, pra qual lado ele ia. Se ele fica com os caras ou com a gente, porque qualquer um dos dois lados ia ter maioria, né? Ia ficar com 3. E aí, nessa indecisão do Jean, eu acho que foi onde a treta aconteceu mais. E aí, em alguma dessas reuniões, que a Upload tava meio tentando mediar, eles falaram, cara, e se o Jean for o CEO? Eu falei, eu topo, pra mim tanto faz, Jean pode ser o CEO. Eu não tenho apreço em ser o CEO. Porra, eu também não tenho nenhum apreço em ser CEO, irmão. Se alguém quiser ser CEO da Sidra, pode comentar aí, irmão. Eu queria mesmo ser um IC de boa, tá ligado? Trabalho suave. E aí, nesse plano de remontar quando o Jean foi ser o CEO, ele achou que era melhor ficar só ele. E aí foi isso. Caraca, bicho. Que emoção, hein? Isso foi meses, né? Foram meses, foi alguns meses. Foi triste, porque, cara, eu gostava pra caralho. Era muito foda de Space. Né? Eu ainda gosto, é muito... Porra, com jogo e aposta, não tem nada melhor, né? Não, eu acabei de gravar um podcast aqui falando mal de aposta, não pode ficar falando bem de aposta. Mas Chip Space é skill-based, não é aposta. Não é aposta. A aposta precisa ter fator sorte. Então não é tigrinho? Não, zero. É, inclusive, liberado. Liberado. Fechou. Tá bom, agora vamos... E aí, cara, você ficou esses 2 meses assim, e aí você tava fazendo o quê, assim? O que você passou fazendo? Foi pra Goiânia? Ficou aí? Não, eu tinha ficado aqui. Ainda tinha mais alguns, sei lá, 2 meses, aí, 1 mês e pouco de contrato pago de aluguel. E aí comecei a olhar para oportunidades, para coisas. Então, tava falando com o Paulo, e aí, em paralelo também, fui eu mesmo montando ali a tese da Edvolve. O Jari voltou pra Goiânia. E aí, em algum momento, falei, cara, realmente faz muito sentido. Eu acho que tem demanda, vamos fazer esse negócio. Qual foi a ideia inicial? Não, era isso. A gente queria automatizar marketing de performance como um todo usando AI. Era essa tese e ainda é essa tese. Desde a gestão de tráfego até a produção criativa. Tudo. Desde bidding, distribuição de orçamento, geração e gestão de criativo. No fim, acho que parte do objetivo era iterar ali, ter um feedback loop que fazia sentido. Tentar meio que deixar o processo mais científico possível, né? E menos chutômetro como é na maioria das vezes. Então já era desde o day 1, assim, essa era a tese. Conta um pouco mais das dores que você sentia na Chip Space. Cara, quanto mais a gente queria crescer, mais gente a gente precisava contratar em marketing. Ou era mais um designer, mais um redator, mais um analista de mídia, um gestor de tráfego, que seja o nome aí que você usa. E, cara, começou a chegar num ponto que eu falei, cara, vai chegar um dia que a gente vai ter 500 pessoas no marketing. Fudeu, a empresa vai ser uma empresa de marketing. E não uma empresa de produto, né? Mas qual que mais contratava, assim? A designer contratava muito. Designer e editor de vídeo. Né? Esse é tenso. Quanto mais você investe, mais você precisa.
Então, disparado era quem mais contratava. Porque o gargalo é o número de criativo que você Número tem, de né? criativo. Chega um momento que você começa a ter gargalo quando você começa a ir pra mídias não tão tradicionais, tipo, se você se especializar em Google e Facebook, é tranquilo. Mas quando você começa a tentar coisas diferentes, sei lá, programática, Reddit e tal... Tabula, Critel, aí tem um monte. A gente fazia meio que de influencer, sei lá, tipo, que era, sei lá, a Win. Já fez X-Vídeos? Cara, a gente deveria ter feito. Eu até hoje falo que a gente deveria fazer Fatal Models. Fatal Model Ads, fudido. Tem Fatal Model Ads? Fudido, pô. Fatal Model vive disso. É mesmo? 32 mil Eu anunciantes. acho que eu devia fazer na Syndra? Não, acho que não. Não? Não, é mais pra coisa tipo aposta, assim, jogo. É? É. Eu tava pensando em fazer em porn, assim, eu fazer um anúncio, tipo assim, para de fapar e vai estudar, Não, de graça. isso talvez seja bom. E eu acho que, no mínimo, vale o teste, sabia? Uhum. Mas é porque o Fatal Model é foda, né? Porque não é... Talvez no X-Vídeos faria porn, sentido, né? é. Mas lá é prostituição. É né? isso, aí é outra coisa. É outro... Você tem que ser maior e tal. No X-Vídeos, não. Aí eu acho que é outra coisa. Vou testar, mano. Vou testar esse Aí você me conta. Porque o CPM é o quanto que você paga pra mostrar, né? Custo por 1.000 impressões, assim. Quanto custa pra mostrar pra 1.000 pessoas. É tipo, sei lá, 1.000 vezes mais barato, né? Não, é muito barato, é muito barato. E os caras são desesperados, né? Pra ter anunciante nesse negócio. Então não tem muito leilão. Tanto que você tá competindo com, tipo, mães russas a 2 Não, os caras dando golpe. Você tá competindo com os caras dando golpe, literalmente. Mas o tal do Fatal Model Ads é que os caras tentaram profissionalizar mesmo o negócio, saca? Então é só uma galera... Sei lá, tipo, produto erótico, assim, galera legal, não a mãe russa dando golpe, mas de coisas meio alternativas. Já aposta. Tô pegando muito no Fatal Model Ads. Tem 32 mil anunciantes, cara. Bro, chegou o deck do Fatal Model. Fudido pra mim, deck, cara. é. Devia ter investido. Cara, esse negócio deve ser o que mais dá dinheiro hoje aqui na Faria Lima inteira. Pois é, cara. Eu tô patrocinando os times tudo agora, né, cara? Tá vendo aí, ó. Pois é. E- Não que eu tenho experiência aí com produto nem nada, né? Cara, e aí tinha muito essa dor ali do UA, e aí eu, cara, tava decidido em arrumar esse problema, assim, em solucionar ou fazer de um jeito melhor. E eu realmente achava que, cara, Machine Learning AI, era a solução próximo disso. Pô, Wildlife lá com o Vitor, eu acho que era muito próximo do que eu acreditava fazer sentido ali. E eles tinham um time de Então, o time ali de UA do Wildlife, de Data Science, etc. Era o que eu achava que deveria ser o modelo. Vamos pegar o que o Wildlife fez, o que a galera de game faz, vamos tentar fazer no mercado geral. Era meio que isso, assim. Sim. Mas e aí, qual foi o primeiro funcionário que você tentou substituir? Cara, não, a gente fez uma besteira no começo, né? Que a gente tentou fazer tudo ao mesmo tempo, né? E era uma bosta. Então, aí depois eu acho que a gente começou vamos fazer coisas específicas, né? Aí começamos a fazer criativo, a gente fez um negócio bem foda pra imagem, que é o Creative Mas que Studio. foi o primeiro? Eu quero saber a bosta. Não, então, acho que foi... Não, era geral. A gente queria tanto gerar criativo, imagem, texto, publicar nas plataformas, distribuir o budget e estandarizar os dados. E deu errado. Deu errado. A campanha saía toda zoada e as marcas ficavam puta. E você já nasceu com umas marcas boas? Já. iFood Cogna. iFood Então- Cogna que investiram na rodada. Não, tal. investiram não, zero. Nem investiram. Não. A Prozis investiu recente, na outra rodada, mas assim, depois do iFood já ser cliente oficial. Primeira rodada foi dada pela Lanx, não foi? Isso, a gente levantou $1,5 milhão. A gente ia levantar $1 milhão. A Lanx liderou. E aí, bem no final, assim, quando a rodada já tava fechada, a Valor também entrou. Eles colideraram no fim das Aí contas. botou $500 mil a mais. Exatamente. Aí Então, eles o montou Lanx $1,5 milhão. foi o Túlio. Foi o Túlio. Salve pro Túlio aí. Salve, Túlio Salve pro Marcelão aí, Barbará, meu Todos, parceiro. todos. Fui lá na casa do Barbará outro dia, lá na praia, bicho, jogamos Bom. tênis lá, a gente Bom boa demais. demais. Barbará. Eu tava com ele essa semana lá no BSV, né? Nossa, que da hora. O Barbará é... Adoro o Barbará. Ele é outro nível. Então, Túlio é incrível. Da Deep Space, a gente já tinha ficado muito próximo, eu e o Túlio. Eles investiram? Não investiram, porque no fim não teve espaço, mas era óbvio que em algum momento eles investiriam. Seja na Deep Space, e acabou que eles investiram em outra coisa que eu fiz, mas... Porque eu e o Túlio, a gente ficou muito próximo. Entendi. E ele investiu na Devolve. Aí trouxemos também vários anjos, assim. Pô, founder da Boozer, o Coelho. Tem o Coelho e o Pato, né? O ele investiu na gente também, você que apresentou. Valeu. Coelho é foda, pô. Parceiro. Hugh Strange, Hugh Strange. foi do Nubank. Pô, Hugh, investe aí, irmão. Os dois founders da Vetex. O Mariano e o... O Mariano Pô, Geraldo. me apresenta pra ele vir aqui no GigaCast, mano. Apresento, pô. Tá fácil. Comenta aí, galera, pra me ajudar a chamar ele. Fala assim, vem Mariano, por favor. Ou Geraldo, qualquer Na moral, comenta. Mesmo se você não comenta esse daí, porque eu tô precisando trazer os unicórnios aí. Meu objetivo é eles esse ano são é trazer fortes. mais unicórnio pra galera. Pô, chama o cara da Log. Logo, o... Eu te apresentei pra ele lá francês, na... né? O... então. Qual é o nome dele? Fabrício? Tibaldi. Tibaldi. Isso, chama ele, pô. Chama ele, boa. Ele é forte. E aí, cara, fizemos essa rodada, levantamos $1,5 milhão ali no início. E aí, cara, começamos a montar. Acho que sempre o time foi pequeno, pelo menos ali no início. Isso foi inteligente. No Deep Space a gente cresceu muito mais rápido que a gente deveria, time. Isso foi um learning. Não faça isso. Não faz. Bicho, todo mundo fala pra não fazer, né? Parece ser. É muito burro. Todo mundo fala pra não fazer. Não, no meu caso, é diferente, tá ligado? Não foi. É errado. Eu já falei aqui no GigaCast pra não crescer o time. Bro, eu acho que eu já falei umas
40 vezes. E meu time tá com 11 pessoas já. Mas, cara, não. Ainda tá ok, Ale, vai. Cara, o foda é você chegar em 30, 40, velho. Tipo, porque normalmente quando você levanta aquele seed, aquela grana, você vai pra esse número, é o que a galera chega. Não, a gente chegou nesse Deep Space. A Lud tem 30 e pouco hoje, cara. Então, foi super errado. A Night Wolf, pelo menos a gente não fez esse né? Sempre foi pouquinha gente ali. Quanto tem agora? Hoje tem muita gente, tem 40 pessoas. Mas, pô, a empresa tem 5 milhões de ARR, de dólares. Então... Já evoluiu bem dali pra cá. Então assim, é outro motivo, assim. A empresa é quase profitable também, então... evoluiu bastante. Mas nesse início a gente pelo menos ficou com pouca gente. Entendi. E isso foi bom. E quem que era esse time inicial, cara? O que você acha que é o Dream Early Team, assim? Cara, no nosso caso, ter um engenheiro de software que tá até hoje, que é meio que o head de engenharia geral, assim, um cara foda de código. Além do CTO. Além do CTO. O CTO é porque o negócio dele era machine learning, né? Data Science, Machine Learning. A gente precisava de um cara de software mesmo, cara. Que é um cara que vai fazer o produto, a arquitetura desse negócio, DevOps, etc. Então esse pra mim é um cara relevante. Cara, se você tem um produto que depende muito de interface ou de consumer, tem que ter alguém foda de UI UX, um product designer no geral. Acho que isso é relevante. Tipo, até dá pra você, no começo, arrumar os fila e tal, mas eu acho que se seu produto é dependente, isso é muito relevante, assim. Tipo, a experiência conta muito, né? É muito mais importante você parecer massa do que efetivamente você ser massa. Essa é a real. Então, eu colocaria alguém, tipo, de design, assim. Mano, você sabia que eu entrei numa briga pesada por designer, velho? Eu entrei numa briga com o marido da Joadade, mano, com o Fê Pinto. Eu foda, cara, adoro ele. É um cara super gente boa e tal, mano. Mas tinha esse cara que eu tava... Mano... Você contou, lembrei agora, lembrei. Nossa, mano. Esse é o tanto que é difícil de achar um designer bom, né, cara? Muito, Perdi um amigo por causa de designer, tá ligado? O cara, tipo... Porra, e ele também, né? Ele perdeu um amigo por causa de design, tá ligado? E, porra, hoje a gente tá de boa, mas... Você vê o tanto que é valioso, né, cara? E isso eu acho que é core pra mim, assim. No início eu teria. E aí, cara... Tinha um cara de produto ou não? Cara, não, a gente começou a ter depois. Já tinha... Quando a gente começou a ver todas as tretas, aí a gente botou alguém de produto. Mas o cara de produto, da minha visão, é o cara... No nosso caso, a gente não precisava de um cara de produto. A gente precisava de alguém que fosse muito organizada. Que conseguisse escrever as coisas e... Analista, né? Não dava assim, independente do nome do cargo, tá? Se é analista ou não, eu preciso de alguém que seja organizado e consiga documentar as coisas, de preferência metodologia pseudo-ágil, vai, ali organizando. Um sprint pra... Ainda mais quando você começa a ter 2, 3 devs, começa a ser mais relevante, assim. Então a gente contratou uma chinesa foda, tá aí até hoje. Chinesa? Chinesa. Ela é brasileira, mas família chinesa, trabalhou na China, morou, fala mandarim. É mesmo? Cris. Salve pra Cris aí. Salve pra Cris. Como é que é o nome chinês? Cristina Shen. Não sabe, não, né? Cristina Shen. Não tem o nome chinês, não? Deve ter, né? Mas aí... Mano, eu tava assistindo um anime chinês esses dias, muito bom. Aquele Link Click, já viu? Famoso, mas não vi, mas famoso. Incrível. Muito bom. E em algum momento a gente trouxe ela, mas foi depois, assim, já tinha uns 6, 7 meses, assim. E, cara, então no começo foi muito... No começo e no fim é muito mais sobre R&D mesmo, né? Sobre ficar, tipo, iterando e aprendendo. Você não sabe... A real é que você não sabe nada, no sentido de, tipo, cara, você tem uma ideia de tese, mas entre a sua ideia e o mundo real, é muito longe, velho. Eu posso te fazer uma pergunta um pouco sensível, cara? Lógico. Você trouxe esse CTO e tal, que é, pô, um cara muito de modelo, de machine learning e tal. Mas, cara, a real é que a grande maioria das empresas de AI hoje não são sobre fazer modelo, é sobre usar modelo, né? Cara, 99%. Fácil. Mas de vocês é sobre fazer modelo ou sobre usar modelo? A gente faz modelo mais de machine learning tradicional, não de AI, assim, de AI e tal, mas a gente é muito uma empresa de eval. A gente faz eval pra caramba. Porque no nosso caso... O que é eval pro time aí? Eval é... Evaluation, né? Validar o output, né? Que tá saindo de um modelo. Então, no nosso caso, essas pipelines de validações, para você manter consistência de marca, etc., são muito relevantes. Então, para gerar um criativo, por exemplo, quem faz os modelos já existem, mas para ver se o criativo ficou uma merda... Exatamente. E aí regerar toda a pipe ali, aí isso é modelo próprio, mas muita coisa preditiva de ads, por exemplo, você vai prever se um anúncio vai bem ou mal. Isso é modelo próprio. Que é mais machine learning tradicional, né? Que era preditivo, né? Não necessariamente reasoning. Mas, cara, a maioria das empresas é só sobre usar modelo. E acho que, a não ser que você tenha um knowledge específico, não vejo por que criar um modelo, sendo sincero. Até porque os modelos hoje são muito bons. Quem vai criar um modelo bom, tá ligado? Você... Não. De Goiânia, os caras da OpenAI. O Anthropic, o OpenAI. Tanto que a gente é muito próximo da Anthropic hoje, muito. Vocês usam majoritariamente o modelo deles? A gente é meio multimodelo, mas, assim, sempre que a Anthropic tá em pé de igualdade, a gente usa Anthropic. Essa é meio que o deal, assim. Eu sou Team Google agora. Foda pra caralho. O Gemini tá muito foda. $350 mil, mano. A gente já ganhou de todos também. Isso aí você tem que aprender a arbitrar crédito, cara. Você vai no Google, AWS... Essa é muito boa, né? Os caras falam assim, qual que é a melhor cloud? A cloud que me dá mais crédito. É óbvio, pô. A gente já trocou por causa disso. Que isso, cara? Cara, tem uma empresa da YC, cara, que ela é basicamente um jeito de você
trocar de cloud fácil, né? Isso é foda, isso é foda demais. E tem uma outra, cara, que é basicamente você fazer... Não sei se tá ligado que a Vercel faz lá de edge computing e tal, tudo mais. Você conseguir fazer isso usando os créditos, tá ligado? Foda demais. Então, mas é verdade, cara. Cara, os caras estão te dando R$1,5 milhão. Você tem que pegar, velho. Isso aí. Você tem que pegar, velho. Tá doido. Cara, e graças a Deus o Google lançou os modelos bravos. Não, agora o Gemini tá muito foda. Agora não tem como. E também o model do Vertex, lá onde você tem os outros modelos da Anthropic e tal, do OpenAI, também é bom. Então, você não precisa mais usar necessariamente Gemini se você não quiser. Pelo Vertex mesmo usando dá pra usar os outros sim. Agora tem o Model Garden. Que aí tem todos. Da hora isso. Pô, vou implementar assim então, cara. Nem tava nem sabendo. Caraca, que aula. Só aulas aqui com o João, né, cara? Tô feito aqui. João, temos 5 min já, velho. Tá acabando aqui. Conta da rodada, vai. Cara, aí levantamos R$1,5 milhão ali no começo. Aí bateram a cabeça. Quanto tempo demorou pra começar a ter uma receita decente? 1 ano. 1 ano? 1 ano. Mesmo com o produto bosta? Ou não? O produto ficou bom? A gente até podia cobrar, mas a gente não queria cobrar o iFood Cogna, sendo sincero. Porque era mais relevante ter os caras como design partner e eu cobrar o cara quando eu entregasse algum valor do que o cara me pagar o que ele combinou e vazar, entendeu? E quando que você resolveu que tava bom bastante? Cara, quando a gente jogou todos fora a interface. Quando o negócio começou a ser muito mais services as a software do que SaaS tradicional. Entendi. Então, vou virar uma agência aqui. Não é nem virar uma agência, não. No fim, o que a gente queria, o que importava pro cara é o seguinte, ele queria o criativo. Ele não queria fazer o processo de fazer o criativo. Entendeu? Esse era o grande ponto. Ele tinha ideia, mas ele não queria fazer. Ele não queria ficar promptando no Mid-Journey, ele não queria ficar fazendo essas coisas. Testando um monte de vezes. Isso era o que ele não queria. Ele queria o output. Foda-se o resto. Então, quando a gente mudou isso, esse paradigma de focar no output mesmo e não no processo, não depender do cara clicar em botão e faz tudo conversacional, foi ali que melhorou. Então o design não serviu pra nada. O quê? O design não serviu pra nada, então. Não, no fim não, mas ainda acho que é relevante, tá? Se for fazer um produto que vai ter interface, não, né? No nosso caso não é mais relevante. A gente não tem mais designer, tá? Mas... ainda assim é relevante num time, tá? Ali eu falei generalisticamente, não no nosso caso, tá? Na Chipspace tinha. Tinha e ainda tem. Na Chipspace tinha tudo, né, velho? Não, mas ainda tem. E ainda é relevante. Pô, produto consumer, que a galera interage, é fodido, assim, a experiência. É a coisa mais importante, talvez. Eu passo 2 horas por dia. Talvez é mais importante. Mais que o próprio produto. Isso é uma das coisas que eu acho que sustentou a Chipspace até hoje e fez, porque é muito foda, assim, a experiência. Pô, que da hora, mano. Mas vamos cortar aqui, senão não vai dar tempo. Boa. E aí, cara, você começou a tua cobrança hoje, nesse modelo de... Parecido com a agência ou não? Cara, basicamente tem 2 modelos, tá? Um que é a maioria dos contratos, que é basicamente a gente cobra um valor mensal fixo do cara, ele faz um commitment anual e eu cobro ele mensalmente. Então esse é o modelo A. E o modelo B é 100% performance, baseado no resultado. Só que esses modelos baseados em outcome e performance é muito difícil você implantar em enterprise. Muito, assim. Cara, você chegar pro CFO da Cogna do iFood e falar que você quer fazer um negócio variável, quem quer você, brother? O cara não quer, ele tá nem ele. Já tem um modelo, o playbook dele de pagar software. É assim que ele paga. Então, mas ele paga vocês como software, então. Eles não pagam vocês como budget de marketing. Não, como software. 100% como software. Pô, mas vocês não estão fazendo um trabalho de agência pra eles lá? Gerenciando o tráfego? Mas e o que tem? Porque o budget de agência é bem maior, não é? Mais ou menos, assim. É porque, no fim, é o mix desses 2 budgets, né? Entre o budget de software com... Pensa que é o seguinte, estou tirando a minha agência ou o meu time. Tanto que hoje a nossa proposta de valor é, cara, a gente substitui a sua agência por software ou o seu time interno. Em vez de você precisar ter 40 pessoas, vai ter um cara só. E aí ele faz essa diferença de quanto ficou o headcount ou quanto ele pagava pra agência, e aí daí que ele me paga. Entendi. E aí ele... Mas ele mantém o headcount também ali, né? Imagino, muitas vezes, né? Ele só, tipo, usa você pra aumentar o volume. Não. A maioria dos casos estão diminuindo o headcount. E quem que tá comprando? Quem que é o teu ICP, assim? Então, a gente só vende pra enterprise ou late stage startup. A gente faz tudo que não seja produto físico. Então, quando um produto tem um branding próprio, é muito difícil manter consistência em criativo. Então, tem que ser gerações generalistas, né? Então, só gerar uma pessoa, ok. Agora, gerar o Alê, completamente diferente. Difícil. Então, a gente não faz nada que tenha produto físico. No geral, enterprise. Então, a gente atende iFood, Cogna Educação, XP, Melius. Isso pela dificuldade de você manter consistência nos criativos. Também, fazer gestão de stock pricing, que quando você está fazendo aquisição, isso também é relevante, né? Você está olhando para a margem no final. Então, esse é o segundo motivo também relevante. Tem que ter uma margem alta. É difícil se você prever a LTV de um produto. É mais fácil você fazer isso de um serviço ou de algo que tem uma assinatura. Não, mas isso só quando você está ganhando performance, né? Não, no geral, o meu negócio é sobre performance, é sobre aquisição.
Não, mas você diz que tem um modelo de preço fixo e um modelo onde você ganha por performance. Independente de como eu tô ganhando. Eu tô dizendo que é ruim meu modelo prever o LTV e tomar a decisão se ele deveria investir no Facebook ou no Google ou num produto. Entendi. Porque eu tenho que levar em consideração o estoque, a mudança de preço e o preço que o cara comprou o produto. No serviço ou no produto digital não existe um custo embutido ali. É só puramente a receita menos o ads. Então, no teu caso, vocês fazem só Facebook e Google ou faz todos esses Não, a gente outros faz também? tudo, faz tudo. A gente Criteo, Tabula, É. Outbrain. montou uma DSP para fazer programática e aí estamos integrando tudo. TikTok, Reddit, Pinterest. O que a gente acha de inventário, a gente integra. Tem uma galera lá que fica só responsável por integrar inventário novo. Cara, que loucura, velho. E aí você... Hoje tem muitos clientes, assim? 31. 31 clientes. 31. E pra você, tipo assim, quanto que o mais baixinho, quanto que gasta? O contrato médio hoje são $100 mil por ano. $100 por ano. É, E nisso isso aí aí. você tem uma margem alta. Mais ou menos uns 50%. Entendi. Então isso aí não entra nada do que eles estão gastando de mídia, só de Não, serviço. só o que ele me paga. E aí o teu time pra atender cada cliente é o quê? Não, normalmente tem um account manager e esse cara faz mais de um cliente na maioria das vezes. Que é tipo assim, o cara pede a campanha, o que ele quer... Não, ele não pede. Não? Não, o modelo faz por si só, velho. Você não falou que o cara não queria ficar mexendo, ele queria só falar o que ele quer? Isso, mas agora ele não faz mais nada, cara. É 100% autônomo. A única coisa que ele faz é criar oferta. Que é tipo... cara, hoje vai ter curso de graduação com 50% off. Isso é a oferta. Entendi. E depois ele aprova os criativos. Isso é tudo que ele faz. E ele só faz isso aí, chega criativo no Zap dele. Não no Zap, né? Tem a interface lá. Tá. Ele lá na plataforma, ele aprova. Então ele tem uma interface pra Tem, falar, tá ó. top, pai. Sim. Até porque, cara, Enterprise, esse negócio de segurança de dados é relevante, assim. A galera é bem chata. Entendi. Aí o designer fez alguma coisa boa, então. Não, porque a interface conversacional, a gente pegou o criador de GPT qualquer lá de agent e fez igual. E ele nem é muito estileira, não. O cara só entra lá, dá um joinha. Então teu time de engenharia passa o dia inteiro lá melhorando a 100%. produção do criativo 100%. e tal. Não só do criativo, tem tudo, né? Porque pensa que é o processo inteiro. Esse processo, eles são 4 coisas. A gente meio que criou como se fosse uma metodologia. Porque o que é o problema de ads para previsão de dado de ads? Os dados não são confiáveis. Existe um black box das plataformas, o dado não serve pra nada. Atribuição, você disse. De tudo, o dado não serve pra nada. Tipo assim, você não sabe quem viu o anúncio. É. E nem quem comprou. Você até tem ali last click e tal, mas não é tão direto. Eu sei quem comprou, não sei de onde ele veio. Isso, de onde ele veio. É isso que eu quero dizer. Quem comprou por aquele anúncio, era isso que eu queria dizer. E aí, o que é o ponto? Você tem 4 coisas que você consegue influenciar anúncio. Criativo, bidding, segmentação de audiência e canal, né? Você pode criar coisas em canais diferentes. Então, cara, o que a gente faz é o seguinte, é como se fosse uma A/B teste gigante para gerar inferência própria. Então, a gente subiu uma campanha agora no Facebook, botou R$1, vamos ver se isso aqui aumentou ou diminuiu a receita. A gente ficou olhando o desvio padrão desse negócio, para entender se teve alguma causalidade entre esse ad que você subiu e a receita gerada. Mas não é R$1, não. Tem que botar uns uns R$1.000 aí pra ter. Eu falei R$1. Por isso que a gente também atende Enterprise, porque os budgets são muito maiores e aí você consegue ter margem, relevância estatística suficiente. Você conseguir testar as coisas, isso, né? Então, é um gigante A/B teste. isso, que é o que o pessoal da Wildlife faz lá, né? Fica testando 500 mil variações de cor, de sei lá Cara, o quê, exatamente. de tudo. Exatamente. Assim, esse é o espelho, tá? Não tenho dúvidas disso, assim. Então, budget mínimo pra galera. Cara, se for startup, aí é mais fácil, porque o cara já é mais nativo digital. O dado tá bonitinho, os eventos estão configurados, em geral, né? Aí, cara, a gente tem cliente que investe, sei lá, 100 mil por mês reais, e aí, pô, tem o iFood que investe 300 por ano. Então, 300 o quê? 300 milhões de reais. 300 milhões de reais os Sim, caras gastam por ano? sim, Caraca, bicho. Pesado, hein? Pô, o maior app food delivery do mundo, cara. Caraca, bizarro. Pô, que animal, João. Ô, infelizmente acabou nosso tempo, cara. Se você curtiu o episódio, comenta aí pra vir uma parte 2 pro João. Igual eu fiz. Eu vou fazer agora. Esses dias eu fiz um com o John, com o Gabe, com o Domene e com o Derek lá. Então eu fiz os programadores do Brex. Eu tô querendo fazer uns mais de grupo, assim, né? Tipo, Foda. que é tipo uma resenha dos bros, assim, que a gente Fudido. fica falando de loucura de algum tema e tal. Porra, nem fizemos os 15 minutos de anime, né, cara? Que vacilo. Mas no próximo a gente vai fazer. Vamos fazer, Vamos começar com isso. Ô, João, cara, muito obrigado por ter vindo aqui, cara. Pô, adoro agradeço. a amizade aí, apesar de ser um vacilão que não colou no meu casamento, né? E falou que ia colar e me custou R$2.500, mas beleza, vida que segue, né? Eu vou fazer uma coisa no teu casamento também, seu trouxa. Cara, foi com a minha, você sabe? Tô zoando. Mas, anyway, bro, animal essa história, cara. Espero que vocês tenham ficado inspirados aí por tudo. Eu mesmo fiquei... Eu não sabia várias coisas dessa história, então é por isso que eu Foi gosto legal, de fazer. foi massa. Eu adoro fazer podcast por causa disso. Eu aprendo mais e mais sobre meus amigos. Valeu, bro. É isso, boa, tamo junto. Valeu. Deixa eu gravar os anúncios aqui rapidão que eu esqueci de fazer, cara. Rapidão, vocês não falam da rodada, tá? Ah, Rodada. da nova rodada, né? Dá de 5 Verdade. milhões? É. Podemos falar depois. Não, vamos botar aqui já a rodada então. E conta aí da outra Tá. rodada. E, cara, a gente levantou depois, um ano depois que o produto tava começando a rodar, quando começou a ter tração, a gente levantou $5 milhões recentemente.
E aí estamos talvez em vias de mais uma. Já tá alinhado? Mais Tá uma? em vias de mais uma. E aí nessa rodada de 5 milhões, a Canary liderou. A Valora entrou de novo, fez double down. A Prozos também investiu, que é uma empresa que é dona do iFood. E aí a Valute e o Scale Up também seguiram. Que da hora, cara. E no fim deu quanto? Então a primeira foi 1,5 milhão, a segunda foi 5. No total a gente levantou 6 milhões e meio até 6 hoje. milhões e meio de reais. De dólares. De dólares. E tá Isso. tudo no caixa. Mas dos 5 milhões, quase tudo no caixa. Tudo no caixa. É. E vai levantar mais pra ter mais no caixa, né? Também, para expandir pra fora. É? É. Vai fazer nada com o dinheiro, tenho certeza. Só vai ficar aumentando teu liquidation preference lá. Tá maluco. Nenhum dos investidores tem liquid profit, não. Ninguém tem liquid pref? Pô. No máximo que tem foi os líderes, tem um X só. É mesmo. É óbvio. E Isso aí- é bem importante, tá? Quem aí for founder, quando você for levantar dinheiro, cara, o que mais você tem que olhar é liquid pref. Porque um dia você vender esse negócio e se você tiver um liquid pref de 2, 3x, acabou, cara. Você Acabou. pode vender por quanto você quiser que você não vai ganhar nada. Vai ganhar nada, bro. Porra, 1x já é ruim, 2x É é, isso. opressor. Assim. Exatamente. Eu conheci um que fez 7x, bro. A gente já discutiu de alguns aí. Clássico, né, velho? É mesmo. Pô, que foda, cara. Parabéns Boa. aí pela jornada e tal.